Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 91. Na noite seguinte à mudança para o rancho, a matilha se reuniu na sala de estar da nova casa e Melissa disse: Scott e eu decidimos fazer deste rancho de gado um negócio de sucesso, anunciou ela. Isaac sorriu. Já que faço parte desta família, também vou ajudar. Boyd concordou com a cabeça. Vou largar meu emprego de meio período e ajudar aqui também. Scott sorriu. Que bom ouvir isso. Mas primeiro precisamos lidar com o chupacabra ou seja lá o que for. Lydia ergueu uma sobrancelha. Que chupacabra? Melissa explicou. Os antigos donos disseram que havia um animal enorme, parecido com um lobo, sem pelos, que estava matando o gado deles. Por isso venderam o rancho. Scott olhou em volta. Então, quem vai lidar com isso? Stiles apontou para ele. Você não vem? Scott balançou a cabeça. Não, provavelmente é só um monstro fraco, como aquele javali ou aquelas criaturas que encontramos na floresta antes. Stiles deu um sorriso irônico. Então, deixa comigo, eu cuido disso. Eu também vou, Malia interrompeu. Scott assentiu. Ok, mas tenha cuidado. Se for muita coisa para lidar, peça reforços. Com isso, Malia e Stiles foram para a floresta, rastreando o chupacabra. Não demorou muito para que eles sentissem seu cheiro. Malia torceu o nariz. Ah, eu conheço esse cheiro. É de um coiote assustador. Stiles franziu a testa. Você já viu isso antes? Malia assentiu. Sim. Uma vez eu estava comendo um veado que estava caçando, e aquela coisa apareceu. Era grande. Quão grande? Perguntou Stiles. Malia pensou por um momento. Quase tão grande quanto a forma de lobo da Alison, mas não tinha pelos. Seu corpo era magro e seus olhos eram brancos. Stiles inclinou a cabeça. Ele não te atacou? Sim, respondeu Malia. Mas eu fui mais rápida. Eu fugi. Desde então, sempre que sinto o cheiro, mantenho distância, não porque estou com medo, mas porque achei que ele estava doente e não queria pegar o que quer que fosse. Enquanto conversavam, eles avistaram o chupacabra deitado perto de uma caverna. Os olhos de Malia brilharam dourados. Stiles, deixa que eu cuido disso. Aquela coisa me intimidou antes, e agora é hora da vingança. Stiles deu de ombros. Certo. Malia deu um passo à frente, encarando a fera. Você se lembra de mim? Rosnou. Então, para o choque de Stiles, começou a tirar as roupas. O quê? O que você está fazendo? Stiles gaguejou. Malia olhou para ele. Quero lutar na minha forma de coiote e não quero estragar minhas roupas quando me transformar. Stiles se virou corando. Malia, você não pode simplesmente ficar nua na frente das pessoas. Ela deu um sorriso irônico. Ah? Você gostou do que viu? Não. Stiles protestou com o rosto mais vermelho do que nunca. Malia ergueu uma sobrancelha. Então, você me acha feia? Não foi isso que eu quis dizer. Stiles deixou escapar. Malia se aproximou descaradamente confiante. O que você quis dizer então? Stiles gaguejou. Eu, quero dizer, você é linda, mas eu não vi nada. Malia riu baixinho. Stiles, eu vivi nua na floresta por anos. Você pode olhar se quiser, eu não me importo. Stiles a encarou. Mas eu me importo. Você não pode simplesmente ficar nua na frente das pessoas. Malia inclinou a cabeça. Por que você está tão nervoso? O corpo é meu. Eu posso fazer o que eu quiser. Por que você se importa, afinal? Respirando fundo, Stiles respondeu. Porque eu gosto de você. Quero namorar você. Mas não quero que minha namorada fique nua na frente de outros caras. Malia deu um sorriso travesso e o abraçou pelo pescoço. Então, você quer namorar comigo, seu bobo? Sentindo aperto, Stiles corou ainda mais. Sim. Você sairia comigo? Ela piscou. Vou pensar no assunto. Virando-se para o chupacabra, ela congelou. Para onde ele foi? Stiles deu de ombros. Não sei. Fiquei olhando para você o tempo todo. Malia cheirou o ar. Ainda consigo sentir o cheiro. Pegue minhas roupas e me siga. Ela assumiu a forma de coiote e disparou para dentro da floresta, com Stiles correndo atrás dela. Depois de algum tempo, eles alcançaram a criatura. Desta vez, Malia não hesitou. Ela investiu contra ela sua velocidade e força sobrepujando o chupacabra. Quando ela estava prestes a matá-lo, Stiles gritou. Espere, Malia. Absorva o poder dele primeiro. Malia fez uma pausa. Mas é fraco. Eu sei, disse Stiles. Mas é melhor que nada. Malia retornou à sua forma humana e cravou suas garras no corpo do chupacabra, absorvendo seus poderes. Assim que terminou, ela o matou rapidamente. Virando-se para Stiles, ela o flagrou observando seu corpo nu. Ela sorriu e disse, já viu o suficiente? Stiles, momentaneamente atordoado, respondeu distraidamente, não, eu poderia ficar olhando para você o dia todo, e nunca seria o suficiente. Até Malia, que normalmente não se incomodava com nudez, sentiu as bochechas corarem sob o olhar intenso dele. Ela revirou os olhos, deu-lhe um leve tapa na cabeça e disse, me dá as minhas roupas, seu pervertido. Pegando as roupas dele, ela foi para trás de uma árvore para se vestir. Voltando à realidade, Stiles murmurou, droga, não acredito que acabei de dizer isso. Quando Malia voltou completamente vestida, ela sorriu e provocou, vamos voltar, seu idiota pervertido. Coçando a nuca, Stiles perguntou, então, você quer sair comigo? Malia sorriu e respondeu, ok. Stiles deu um soco no ar e gritou, sim. Finalmente vou ter uma namorada. Malia revirou os olhos. Continue gritando assim, e talvez eu mude de ideia. Você não pode voltar atrás, você já disse sim. Stiles sorriu, correndo até ela e colocando-a no ombro. O que você está fazendo, seu idiota? Protestou Malia. Para onde você está me levando? Vou te levar para um encontro agora mesmo, anunciou Stiles. Você gosta de veados, né? Vamos caçar veados. Malia deu um sorriso irônico. Gosto do seu jeito de pensar. Stiles acrescentou, mas não vamos comê-lo cru. Vamos levá-lo de volta ao rancho e cozinhá-lo adequadamente.
Relaxa, disse Malia com um sorriso. Eu posso adorar veado, mas carne crua não é mais meu estilo. Quando retornaram ao rancho, Stiles carregava um grande veado nos ombros. Encontraram Scott e a Matilha sentados ao redor de uma fogueira. Scott ergueu uma sobrancelha. Stiles, vocês dois cuidaram do chupacabra? E, o que houve com o veado? Stiles sorriu. Malia cuidou do chupacabra. Era um coiote enorme e sem pelos. Quanto ao veado, levei Malia para um encontro e nós o caçamos. Scott piscou. Um encontro. O sorriso de Stiles se alargou. Eu a convidei para sair e ela aceitou. De repente, Stiles congelou. Espera, por que me sinto em perigo? Scott riu baixinho e apontou para Chris. Bem, você acabou de sequestrar a filha adotiva dele, então ele provavelmente virá atrás de você com uma besta ou algo assim quando não tiver nada melhor para fazer. Chris se levantou e se aproximou de Stiles, sorrindo de um jeito nada tranquilizador. Stiles, que tal conversarmos um pouco? Stiles engoliu em seco. Eu adoraria, mas infelizmente tem um veado para esfolar. Chris pôs a mão no ombro de Stiles. Não se preocupe, eu te ajudo com isso. Sem esperar por uma resposta, Chris guiou um Stiles nervoso em direção à área de processamento de carne do rancho. Enquanto era levado, Stiles lançou um olhar suplicante para Scott. Socorro! Scott riu e disse, você vai ficar bem, amigo. O resto do grupo caiu na gargalhada quando Stiles desapareceu com Chris. Pouco depois, Stiles voltou correndo com o pânico estampado no rosto. Scott, meu pai foi atacado. Ele está no hospital. Melissa se levantou imediatamente. Como ele está? Está ruim? Stiles respirou fundo, trêmulo. O policial que me ligou disse que ele tem algumas costelas quebradas, um ombro deslocado e está em coma. Melissa colocou a mão reconfortante em seu ombro. Não se preocupe, Stiles. Ele vai ficar bem. Scott se levantou. Vamos para o hospital. O bando partiu rapidamente para o hospital, determinado a descobrir o que havia acontecido. Capítulo 92. O grupo chegou ao Hospital Memorial Beacon Hills, tensos enquanto uma enfermeira os conduzia ao quarto do xerife Stilinski. Ao entrarem, encontraram Noah acordado, sentado ligeiramente na cama, com uma expressão de leve aborrecimento por estar confinado. Pai, disse Stiles, correndo para perto dele. Você acordou. Noah deu um sorriso fraco para o filho. Estou acordado. Não se preocupe, filho, estou bem. Stiles franziu a testa, sua preocupação evidente. Você não está bem, pai. Você quebrou as costelas, deslocou o ombro e estava em coma. Noah viu a preocupação nos olhos do filho e suavizou o tom. Estou bem agora, Stiles. Claro, minhas costelas e ombro doem, mas nada que não melhore com um tempinho. Scott e a Matilha se reuniram ao redor da cama, cada um oferecendo seu apoio. Assim que se certificaram de que Noah estava bem, Stiles se inclinou para a frente, seu humor habitual substituído por determinação. O que aconteceu, pai? O que te trouxe aqui? O rosto de Noah se obscureceu enquanto ele relatava os eventos. Estávamos investigando um caso de assassinato, eu e o delegado Ovardes. A cena era estranha. Os corpos estavam cobertos de lama. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Nos separamos para cobrir mais terreno. Foi quando eu vi um monstro humanoide feito de lama. Lama? Stiles perguntou, franzindo a testa. É lama ou argila, ou como você quiser chamar. Não importava o quanto eu atirasse, nada acontecia. Aí ele me acertou com força, com um soco no peito e me jogou contra uma parede. Foi assim que acabei com essas costelas quebradas. Mas pouco antes de desmaiar, consegui dar um tiro de sorte na cabeça dele. A coisa se dissolveu, virou lama novamente. É a última coisa de que me lembro antes de acordar aqui. Chris, que ouvi atentamente, falou. O que você está descrevendo parece um golem. São criaturas humanoides feitas de argila e geralmente controladas por outra pessoa. São quase indestrutíveis, a menos que você destrua o núcleo deles. Uma vez que o núcleo desaparece, o golem se desfaz em lama inofensiva. O núcleo pode estar em qualquer lugar do corpo, no entanto. Você teve sorte que estava na cabeça. Scott franziu a testa. Então, você acha que alguém estava controlando aquele que atacou o tio Noah? Chris assentiu. É bem provável. Golems são como marionetes, não agem sozinhos. Scott se virou para Noah. Onde isso aconteceu? Noah deu a eles o endereço de um armazém abandonado no centro da cidade. Depois de se certificar de que Noah estava confortável e de garantir que Melissa, Victoria e Chris ficariam para protegê-lo, Scott se virou para sua Matilha. Vamos caçar quem está controlando essa coisa. Ao chegarem ao armazém, a Matilha imediatamente sentiu os aromas entrelaçados de Noah, do delegado e do golem. Mas havia outro aroma desconhecido que os afastava da cena. Eles o seguiram pela cidade até que ele os levou para a densa floresta da reserva Beacon Hills. A busca terminou na entrada de uma caverna escura. Scott fez um gesto pedindo silêncio, e eles se moveram cautelosamente para dentro. À medida que avançavam na caverna, o chão tremeu. Sem aviso, a entrada desabou atrás deles, prendendo-os na escuridão. Todos estão bem? Scott gritou. Depois de confirmar que ninguém ficou ferido, o grupo usou sua força combinada para atravessar os escombros e emergir ao ar livre. Esperando por eles do lado de fora havia 4 golems imponentes. Empoleirado no alto de um galho de árvore acima deles, estava uma figura baixa, sorrindo maliciosamente. A criatura, com pouco mais de 1 metro de altura, tinha um nariz grande e uma barba desgrenhada que chegava à cintura. Scott estreitou os olhos. É você quem está matando as pessoas na cidade com lama? A pequena figura gargalhou e pulou. Sim, eles riram do meu tamanho, então eu me certifiquei de que nunca mais rissem. Stiles deu um passo à frente, com a raiva queimando nos olhos.
Você atacou o xerife? O homem baixo bufou, mas não disse nada. Alison inclinou a cabeça com um tom curioso. Você não seria um gnomo, seria? A pequena figura sorriu ironicamente, estufando o peito. Sim, eu sou um gnomo. Você está fascinado com a minha beleza? Quer ser minha esposa? Lydia sorriu e disse. Scott, parece que você tem alguma concorrência. A matilha caiu na gargalhada. Até Scott riu baixinho, incapaz de se irritar enquanto o gnomo flertava com Alison. O rosto do gnomo se contorceu de fúria diante da risada deles. Vocês vão se arrepender de zombar de mim, seus merdinhas. Com um aceno de mão, o gnomo ordenou que os golems atacassem. Mas Boyd e Isaac estavam prontos. Usando sua força e velocidade aprimoradas, localizaram os núcleos dos golems e os destruíram um por um. As criaturas de argila se desfizeram em lama inofensiva aos seus pés. Styles deu um passo à frente, com os olhos vermelhos. Este é meu. Ele atacou meu pai. Então, eu mesmo cuido dele. O bando assentiu e deu um passo para trás, dando espaço para Styles. Styles avançou, e o gnomo zombou, erguendo uma muralha de terra entre eles na tentativa de se defender, mas o soco de Styles a destruiu sem esforço. A pequena criatura retaliou com flechas afiadas de pedra, mas Styles se esquivou delas com facilidade, seus movimentos um borrão de velocidade. Droga! O gnomo praguejou, preparando outro ataque. Muito lento, disse Styles, aparecendo na frente dele em um instante. Antes que o gnomo pudesse reagir, Styles desferiu um soco poderoso em seu rosto, mandando-o voando em direção a uma árvore. O gnomo caiu inconsciente na base do tronco. Caminhando até o inimigo derrotado, Styles deu um sorriso irônico. Muito fraco. Mas admito, seus poderes são bem legais. Scott se aproximou pensativo. Você quer as habilidades dele, Styles? Styles hesitou por um instante e depois balançou a cabeça. Não. Estou de olho em fogo ou trovão. Alguém pode assumir essa. Scott virou-se para o bando. Certo. Isaac e Erika e Malia, a escolha é de vocês. Os poderes dele não farão de vocês alfas, mas vocês ganharão habilidades terrestres. Erika deu de ombros. Poderes da terra são legais, mas não são muito a minha praia. Malia balançou a cabeça. Eu passo. Isaac pensou por um momento antes de olhar para Boyd. Terra não é meu elemento favorito, mas Boyd fala sobre ela desde o dia em que descobrimos que podíamos absorver habilidades. Que ele fique com ela. Scott assentiu. Nesse caso, Boyd é seu. Boyd sorriu e deu um passo à frente. Obrigado, pessoal. Ajoelhou-se ao lado do gnomo inconsciente, estendendo as garras. Quando Boyd começou a absorver os poderes do gnomo, a criatura se mexeu brevemente, debatendo-se, mas a força de Boyd era demais. Quando o processo foi concluído, o corpo do gnomo ficou mole. Scott acabou com a vida do gnomo com um golpe decisivo e então usou sua habilidade de fogo para queimar o corpo até virar cinzas. Styles se virou para Boyd. Então, você consegue fazer o que ele fez? Os golems, os truques de magia da terra? Boyd disse, deixe-me tentar. Depois de se concentrar por um momento, ele colocou a mão no chão. Um pequeno golem com pouco mais de 30 centímetros de altura emergiu da terra. O rosto de Boyd se iluminou com um largo sorriso enquanto admirava sua nova habilidade. Preciso praticar mais para criar golems maiores que possam realmente lutar, disse ele, visivelmente animado. Scott deu um tapinha no ombro dele. Ótimo. Vamos voltar. Enquanto caminhavam pela floresta, Styles caminhou ao lado de Scott. Ei, Scott. Acho que está na hora de dar uma mordida no meu pai. Ele quase morreu hoje. Scott assentiu. Eu também acho. Vamos conversar com ele. De volta ao hospital, eles contaram a Melissa e aos outros sobre o gnomo. Então Styles se virou para o pai. Pai, acho que está na hora de você aceitar a mordida do Scott. Quase te perdi hoje. Não posso deixar isso acontecer de novo. Noah franziu a testa. Tem certeza, Styles? E se eu perder o controle e machucar alguém? Scott deu um passo à frente, com um tom tranquilizador. Tio Noah, prometo que você não perderá o controle. Você ficará mais forte, mais rápido e conseguirá fazer seu trabalho melhor. A escolha é sua, mas acho que acerta. Noah suspirou com uma expressão conflituosa. Finalmente assentiu. Tudo bem, Scott. Pode falar. Os olhos de Scott brilharam vermelhos enquanto ele se aproximava. Ele mordeu Noah e deu um passo para trás. Você provavelmente deveria ter alta do hospital hoje à noite. Seu corpo começará a mudar em breve e amanhã, todos os seus ferimentos estarão curados. Styles acrescentou, pai. A gente devia ir para casa antes que os médicos percebam alguma coisa estranha. Noah assentiu com uma expressão calma. Entendo. Vamos lá. Scott se virou para Styles. Cuide do seu pai. Vamos embora agora. Boa noite. Styles deu um leve sorriso. Boa noite, pessoal. Com isso, Scott e o bando deixaram o hospital, deixando Styles e Noah para trás. Capítulo 93. Noah acordou em seu quarto no dia seguinte sentindo-se mais forte do que nunca. Seus ferimentos estavam completamente curados e seu corpo estava repleto de uma energia renovada. Antes que pudesse processar completamente as mudanças, ouviu Styles falando dormindo. Seu filho estava jogado em uma cadeira ao lado da cama, em uma posição desconfortável, murmurando bobagens e tentando beijar o ar vazio. Noah balançou a cabeça com um sorriso. Styles, acorda. Você vai se atrasar para a escola. Styles acordou sobressaltado, debatendo-se ao cair da cadeira. Rapidamente levantou-se. O quê? Eu não estava fazendo nada. Espera, onde estou? E onde está Malia? Noah pigarreou divertido. Styles finalmente o notou e lembrou-se de que estava no quarto do pai. Depois que voltaram do hospital ontem, ele quis ter certeza de que o pai estava bem depois da picada, então ficou ao lado da cama. Pai, como você está se sentindo? Seus ferimentos estão curados? Noah esticou os braços e assentiu. Me sinto ótimo. Meu corpo está cheio de energia, minha visão e audição estão mais aguçadas do que nunca e todos os meus ferimentos desapareceram completamente. Styles sorriu.
Que bom ouvir isso. Espere até a sua primeira lua cheia. E quando você se tornar um alfa, ficará ainda mais forte. Noah deu um sorriso irônico. Estou ansioso. Mas por enquanto, vá se arrumar para a escola antes que se atrase. Stiles levantou um dedo. Espere, antes disso, mostre-me suas garras. Com alguma orientação, Noah tentou estender suas garras. Depois de algumas tentativas, conseguiu. Stiles as examinou, notando que eram longas, curvas e diferentes de tudo o que ele já tinha visto. Essas não são garras de lobo. Também não se parecem com as da Lídia ou da Vitória. Noé as inspecionou e assentiu. São garras de urso, filho. Stiles arregalou os olhos. Espera aí, isso quer dizer que você é um homem-urso? Eu não esperava por isso, mas, sinceramente, isso é incrível. Um mês depois, Scott e a matilha presenciaram a primeira lua cheia de Noé. Ele se transformou em um enorme urso pardo, do tamanho de um urso polar. O tempo passou rápido. Scott e sua matilha não encontraram nenhuma nova ameaça sobrenatural e antes que percebessem, o segundo ano havia chegado ao fim. Durante o primeiro mês das férias de verão, a matilha ajudou Scott e Melissa a administrar o rancho. Por fim, Malia, Alison e seus pais partiram para a França para passar as férias. Scott deu a Melissa e Lydia algum dinheiro para um mês de férias e quando elas retornaram, fez o mesmo por Isaac, Erica e Boyd. Enquanto isso, Scott e Stiles viajaram para a França, onde se encontraram com Alison e Malia. Os quatro passaram 3 semanas explorando a Europa antes de retornar a Beacon Hills. Agora, Scott, Melissa e Alison estavam no rancho. Melissa suspirou. Bem, depois de trabalhar tanto neste rancho desde que o compramos, acho que posso dizer com segurança, este negócio não vale a pena. Só ganhamos $60 mil em 6 meses, e com todo esse esforço, acho que não vale a pena continuar. Scott riu baixinho, mas foi uma boa aventura. Então, o que você vai fazer agora? Melissa encostou-se na cerca pensando. Não me entenda mal, eu adoro ter os animais por perto. Mas como negócio, não é sustentável. Vou ficar com algumas vacas e ovelhas para leite e carne, mas vou vender o resto. Scott assentiu. Contanto que você esteja feliz. Quanto a ganhar dinheiro, acho que deveríamos investir em imóveis e ações. Melissa ergueu uma sobrancelha. Só tome cuidado para não perder tudo em negócios ruins. Scott deu um sorriso irônico. Não se preocupe, mãe. Eu não sou burro. Aliás, aconteceu alguma coisa enquanto eu estava na Europa? A expressão de Melissa ficou séria. Ouvi de Deaton que Derek estava procurando por você. E Noah me disse que os animais em Beacon Hills estão agindo de forma estranha. Lydia e eu fomos com Deaton até a floresta e encontramos muitos animais mortos. Deaton acredita que eles se mataram intencionalmente. Alison franziu a testa. Como ele pode ter tanta certeza de que eles se mataram? Melissa suspirou. Essa parte foi fácil. Encontramos 12 veados mortos depois de pularem de um penhasco. Noah também ouviu de um fazendeiro que toda a sua manada de porcos enlouqueceu uma noite e começou a se matar. E uma noite Lydia e eu estávamos sentadas na varanda da casa do lago quando sentimos alguém nos observando da floresta. Mas quando viramos a cabeça, quem quer que fosse desapareceu antes que pudéssemos vê-lo. Antes que pudéssemos investigar, os animais do rancho de repente começaram a gritar e a enlouquecer. Por sorte, eu rugi para eles, e eles pararam. Mas, eles ficaram com medo de mim por alguns dias depois. Alison perguntou, mas por que os animais se matariam? Melissa deu de ombros. Não sei. Deaton disse que às vezes os animais se matam quando estão com medo ou estressados. E mencionou que algumas espécies de insetos sociais cometem suicídio como um ato de altruísmo. Esses insetos se sacrificam se a colônia estiver em perigo para alertar os outros. Deaton acha que o comportamento que estamos observando nos animais pode ser a maneira da natureza nos alertar sobre algo. Scott ficou pensativo. E o que você acha, mãe? Melissa disse. Acho que eles estão apavorados. Naquela noite, quando os animais do rancho enlouqueceram, tudo que eu conseguia sentir deles era puro terror. E quem quer que estivesse observando eu e Lydia naquela noite era maligno. Alison franziu a testa. Por que você diz isso? Melissa explicou. Quando Lydia e eu percebemos que alguém estava nos observando, sentimos nojo, seguido por uma vontade enorme de matar. Foi como com Cassandra. Você sentiu algum perigo? Perguntou Scott. Melissa balançou a cabeça. Não. Scott pensou consigo mesmo. Deve ser Jennifer e Alcateia Alpha que vieram para Beacon Hills, disse em voz alta. Vou avisar a Alcateia. Precisamos cuidar disso antes que as coisas piorem. Alison perguntou. Não há algo nos livros sobrenaturais sobre animais se matando? Melissa assentiu. Existe, mas tudo o que diz é que o medo é a causa mais provável. Scott disse. Não se preocupe com isso por enquanto. Encontraremos o responsável em breve e lidaremos com ele. Agora, vou ver o que o Derek quer. Alison disse. Eu vou com você. Enquanto dirigiam para o loft de Derek, Alison suspirou. Parece que estamos lidando com outro monstro maluco de novo. Scott sorriu. Não finja que não sentiu falta de lutar contra criaturas sobrenaturais. Ela sorriu de volta. Não vou mentir, eu perdi. Mas não a parte em que pessoas inocentes morrem. Scott assentiu. Eu também odeio essa parte. Mas este é o nosso mundo agora, e salvaremos o máximo de pessoas que pudermos. Alison concordou. Sim. Quando chegaram ao loft de Derek, Derek os deixou entrar, e eles encontraram Peter lá também. Scott sentou-se com Alison e perguntou. Minha mãe disse que você estava me procurando. Derek assentiu. Sim, preciso da sua ajuda. Com o quê? Derek explicou. Josh e Jackson estão desaparecidos há 2 meses. Gostaria que você me ajudasse a encontrá-los. E a garota da sua matilha? Perguntou Scott. Onde ela está? Ela saiu de Beacon Hills com os pais, respondeu Derek. Alison franziu a testa. Como você sabe que Josh e Jackson estão desaparecidos e não simplesmente saíram da cidade?
Derek suspirou. Eles desapareceram sem contar a ninguém, nem mesmo aos pais. As famílias os procuram há 2 meses, mas ninguém teve notícias deles nem os viu. Scott já sabia que a Alcateia Alpha os havia sequestrado, mas não disse nada. Em vez disso, perguntou: você tem alguma pista? Peter, que até então estivera em silêncio, falou: achamos que uma nova matilha na cidade o sequestrou. Scott fingiu estar surpreso. Uma nova matilha? Derek assentiu. Sim, um bando de alfas. O líder deles é Deucalion. Scott ergueu uma sobrancelha. Ah, você quer dizer o lobo demônio? Ele não era amigo da sua mãe? Por que ele atacaria sua matilha? Derek disse amargamente. Acho que ele quer que eu me junte à matilha dele. Entendo, disse Scott. Então, deu um sorriso irônico. Você sabe quantos tem na mochila dele? Derek hesitou, confuso com a reação de Scott. Além de Deucalion, conheço outros 2, Enise e Kali. Não sei se ele tem mais. Alison olhou para Scott e disse: só 3? Mas precisamos de 4 alfas. Scott riu baixinho. Aposto que eles têm mais do que 3. Alison perguntou ansiosamente: deveríamos caçá-los hoje à noite? Scott balançou a cabeça. Não. Primeiro vamos capturar um deles, ler suas memórias e ajudar Derek a encontrar seus filhotes perdidos. Depois, lidaremos com Deucalion e sua matilha, talvez nos divertir um pouco com eles primeiro. Peter interrompeu. Você está subestimando demais Deucalion e sua matilha. Os olhos de Scott brilharam em vermelho quando ele se virou para Peter. Você acha que ele pode me vencer, Peter? Peter empalideceu, percebendo seu erro. Não, claro que não, Scott. Eu só quis dizer que você deveria ter cuidado. Ele é forte, só isso. Scott o ignorou e se virou para Derek. Você sabe onde eles estão? Derek balançou a cabeça. Não, ainda não os vi, mas encontrei o símbolo deles na minha porta, aqui na velha casa na floresta. Scott se levantou e disse: bem, quando encontrar um deles me avise. Por enquanto precisamos ir, a escola começa amanhã e ainda não compramos nossos materiais. Alison se levantou com um sorriso e disse: esqueci disso. Ah, e podemos comprar algumas roupas também, por favor? Scott suspirou e disse: que tal você chamar a Lida e o resto das meninas para irem às compras com você? Eu pago, só me poupe, por favor. Alison fez beicinho. Não, eu quero ir sozinha com você. É muito mais divertido quando estamos juntas. Scott gemeu. Mas você nunca gosta de nada e experimenta tudo na loja só para acabar escolhendo a primeira coisa que experimentou. Alison cruzou os braços e fez beicinho. Tudo bem. Se você não quiser ir, eu vou às compras com as meninas outra hora. Scott viu a expressão dela e percebeu que ela estava chateada. Com um suspiro ele cedeu. Tudo bem, vamos às compras. Só me prometa que será rápida. O rosto de Alison se iluminou enquanto ela abraçava o braço dele. Obrigada. E já que você concordou, vou deixar você escolher uma roupa para mim. Vou usá-la hoje à noite e talvez a Alison selvagem possa aparecer de novo. Peter tossiu ao fundo, e Alison corou antes de correr rapidamente para a porta. Scott olhou feio para Peter, que estava sorrindo. Você deveria dar uma olhada nessa tosse, Peter. Pode ser mortal. Com isso, Scott seguiu Alison para fora do loft. Derek olhou para Peter e disse: você realmente precisava estragar o momento deles? Está tentando se espancar? Peter entrou em pânico. Droga, eu sempre esqueço que ele é um monstro. Capítulo 94. Scott acordou e olhou para Alison, que ainda dormia ao seu lado. Com um sorriso irônico, ele gentilmente usou o cabelo dela para fazer cócegas em seu rosto e sussurrou: acorda, dorminhoca. Vamos nos atrasar para o nosso primeiro dia de volta às aulas. Alison gemeu, cobrindo o rosto com o cobertor. Só mais um pouquinho, murmurou. Scott riu baixinho. Você não disse que precisava buscar a Malia na sua casa? Alison espiou por debaixo do cobertor. Não. O Stiles disse que viria buscá-la. Scott suspirou, saindo da cama. Tudo bem, te ligo depois de fazer o café da manhã. Ele foi até o banheiro, tomou um banho rápido e preparou o café da manhã. Assim que ele terminou, Alison entrou na cozinha, juntando-se a ele, Isaac, Melissa e Erika, que tinham passado a noite com Isaac. Melissa tomou um gole de café e perguntou: Scott, por que Derek estava te procurando? Scott encostou-se no balcão. Seus 2 betas foram sequestrados por uma nova matilha na cidade. Alison disse: e adivinha? São todos alfas. Erika piscou surpresa. Outro bando de alfas? Scott sorriu. Exatamente. O que significa que você, Isaac, Malia e o tio Noah finalmente têm a oportunidade de se tornarem alfas. Isaac deu um sorriso irônico. Ótimo. Quando vamos caçá-los? Scott balançou a cabeça. Não há pressa. Se os derrubarmos, precisamos fazer tudo de uma vez e garantir que nenhum deles escape. Mas o que realmente me preocupa é o que está deixando os animais loucos. Erika franziu a testa. Lydia me contou que o cachorro dela a atacou ontem. Ela achou estranho, já que o cachorro dela nunca tinha sido agressivo antes. Scott suspirou. Só espero que o que quer que seja não mate muita gente antes que possamos impedir. Depois de terminar o café da manhã, os 4 foram para a escola. Chegando à escola, os 4 se encontraram com o resto da turma nos corredores. Depois de se cumprimentarem, Alison foi até Lydia. O que foi? Lydia deu um sorriso irônico. Só estou dando uma olhada nos calouros. Alison riu baixinho. Você está procurando um namorado? Lydia zombou. Na verdade, não. Só, olhando. Enquanto isso, Scott se virou para Malia. Então, como está indo à escola até agora? Stiles, de pé ao lado dela, balançou a cabeça freneticamente, implorando silenciosamente para Scott não perguntar. Malia gemeu. Parece que estou na prisão, e eles vão me torturar me obrigando a ler. Como você acha que eu me sinto, Scott? Scott coçou a cabeça, sem jeito, e rapidamente se virou para Boyd. Boyd, diga alguma coisa. Pego de surpresa, Boyd deu de ombros. A escola não é tão ruim assim. Malia estreitou os olhos e soltou um rosnado baixo. Boyd fechou a boca imediatamente.
Alison suspirou. Malia, lembre-se nada de rosnar na escola. E se você realmente não quiser ficar aqui, pode ir para casa e deixar a mamãe te dar aulas em casa. Malia estremeceu visivelmente. Não, não, não. Ela é muito má. Eu realmente gosto da escola. O grupo caiu na gargalhada. Enquanto riam, Lida parou de repente e olhou para o corredor. 2 garotos idênticos caminhavam em sua direção. Ela inclinou a cabeça. Nossa, gêmeos. Mas eu não gosto do jeito que eles me fazem sentir. Eles não são maus, mas definitivamente também não são boas pessoas. Scott seguiu o olhar dela e deu um sorriso irônico. Ah, os dois são alfas. Acho que fazem parte da matilha sobre a qual Derek nos alertou. Boyd cruzou os braços. Eles parecem arrogantes. Devo dar uma lição neles? Scott balançou a cabeça. Agora não. Vamos logo para a aula. Scott e sua turma entraram na sala de aula e se sentaram. Momentos depois, os celulares de todos vibraram simultaneamente com uma nova mensagem. Logo, a nova professora de inglês entrou. Ela colocou os livros na mesa e começou a ler em voz alta o texto que acabará de enviar aos alunos. A distância estava bloqueada por um banco negro de nuvens, e o tranquilo curso de água que levava aos confins da terra fluía sombrio sob um céu nublado. Ela fez uma pausa, sentindo que algo estava errado. Olhando para cima, viu Scott e sua matilha a encarando com sorrisos inquietantes, e os olhos de Malia até brilharam. Scott deu um sorriso irônico e terminou a passagem suavemente para ela. Parecia levar ao coração de uma imensa escuridão. Jennifer tossiu sem jeito. Obrigada, MC Cole. Scott recostou-se na cadeira, ainda sorrindo. De nada, professora. O coração de Jennifer batia forte. Ela engoliu em seco, os olhos alternando entre Scott e sua matilha. Droga. Preciso sair daqui. Eu sinto, esses monstros querem me matar. Mas como eles sabem o que eu sou? Depois disso, ela começou a dar aulas, mas manteve um olhar atento sobre Scott e sua matilha, especialmente Malia e Stiles. Malia a observava como um predador à espreita de uma presa, enquanto Stiles lhe dava um de seus sorrisos assustadores característicos. Pouco tempo depois, um corvo bateu na janela fechada da sala de aula, deixando para trás uma mancha de sangue e penas. Jennifer se virou do quadro negro, onde estava passando a lição de casa, e foi até a janela. Seus olhos se arregalaram ao avistar um enorme bando de corvos se aproximando rapidamente da escola. Um pensamento passou por sua mente. Esta é minha chance de escapar. Então, os corvos começaram a bater nas janelas com força implacável, seus corpos se chocando contra o vidro até que alguns se estilhaçaram. O caos se instalou na sala de aula, e os alunos gritaram e se abaixaram para se proteger. Em meio ao pânico, Jennifer aproveitou a oportunidade e saiu correndo da sala. Naquele momento, Lydia recobrou os sentidos e rapidamente usou sua habilidade de controlar os corvos, ordenando mentalmente que se dispersassem. Enquanto os pássaros recuavam, ela falou telepaticamente com o bando. E eles estavam ali por causa da professora. É como se ela fosse algo sobrenatural, foi o que senti deles. Scott examinou a sala e enviou uma mensagem telepática para sua matilha. Ela escapou. Precisamos encontrá-la. Isaac, Stiles e Boyd, venham comigo. Meninas, cuidem dos alunos. Com isso, Scott e os meninos correram em busca de Jennifer. Mas apesar dos esforços, voltaram de mãos vazias. As meninas se aproximaram imediatamente e Alison perguntou. Vocês a encontraram? Scott balançou a cabeça. Não. Ela sabe como esconder seus rastros. Até o cheiro dela desapareceu completamente. Lydia franziu a testa. O que ela é, afinal? Não sei, Scott suspirou bruscamente. Mas vocês todos sentiram quando ela entrou na sala de aula, certo? Ela não se sente bem. Antes que pudessem especular mais, Chris e o xerife Stilinski chegaram. Scott rapidamente os informou sobre o professor. O nome dela é Jennifer Blake. Vou emitir um alerta para ela, disse o xerife Stilinski. Após o incidente com o pássaro, o diretor dispensou a turma de Scott pelo resto do dia, instruindo-os a irem para casa. Quando Scott e seu bando saíram da escola, uma mulher veio correndo em direção a eles, parecendo frenética. Qual de vocês é Scott MC Cole? Ela perguntou. Scott deu um passo à frente. Sou eu. O que você quer? Vim te avisar sobre Deucalião, disse a mulher, recuperando o fôlego. Ele está aqui por você. Scott perguntou. O que ele quer de mim? Ele quer se livrar de você, respondeu ela. Ele tem medo do que você é, um alfa verdadeiro. Ela hesitou antes de acrescentar. Ontem consegui salvar um dos betas do Derek, o Jackson. Mas ainda há outros 2 presos lá, pode avisar ao Derek. Antes que Scott pudesse responder, os olhos da mulher passaram rapidamente por ele. Ela enrijeceu-se. Eles estão aqui, ela sussurrou. Scott seguiu o olhar dela e viu os irmãos gêmeos se aproximando. E antes que ela pudesse fugir, ele agarrou seu pulso com delicadeza, mas firmeza. Aonde você vai com tanta pressa? Perguntou ele. Você ainda não me disse seu nome nem onde encontrou Jackson. A mulher disse, preciso ir. Eles vão me matar se me pegarem. Scott deu um sorriso irônico. Não se preocupe com eles. Com a gente aqui, eles não ousarão encostar em você, porque se tentarem, perderão a vida. Ao ouvir isso, um dos gêmeos, Aiden, rosnou e deu um passo ameaçador para frente, mas seu irmão, Ethan, o conteve. Aiden, pare, disse Ethan. Lembre-se do que Deucalion nos disse. Vamos. Relutantemente, Aiden recuou, e os gêmeos se viraram, desaparecendo na multidão. Scott soltou o pulso da mulher e perguntou novamente, seu nome? Ela hesitou antes de responder, Braeden. Alison estreitou os olhos. Você não é sobrenatural. Você é uma caçadora? Braeden balançou a cabeça. Não, sou uma mercenária. Stiles ergueu uma sobrancelha. Um mercenário? Então quem te contratou para salvar Jackson?
Os lábios de Braeden se apertaram numa linha fina. Não posso te dizer isso. Scott suspirou. Justo. Vamos sair daqui primeiro. Vamos nos encontrar com o Derek. E a propósito, você pode ficar conosco por um tempo. Assim, estará mais seguro. Braeden refletiu sobre as palavras e assentiu. Certo. De qualquer forma, não tenho para onde ir, e o xerife confiscou todas as minhas armas. Steele sorriu. Vamos ver se você é mesmo uma boa pessoa primeiro. Depois, talvez eu peça para ele devolver suas coisas. Malia zombou. E como exatamente você sabe se ela é uma boa pessoa, seu idiota? Braeden deu um sorriso encantador para Steele. Eu sou uma boa pessoa, seu bobinho. Os olhos de Malia brilharam e ela rosnou para Braeden. Não o chame assim. Ele é meu nerdinho. E não sorria para ele também. Braeden ergueu as mãos em sinal de rendição. Ok. Não precisa rosnar para mim. Alison riu baixinho. Relaxa, Malia. Ninguém está tentando roubar seu namorado idiota. Malia bufou. Ótimo. Porque eu mato qualquer um que tentar tirar meu nerdinho idiota. Steele deu um sorriso irônico. Ai, Malia. Suas palavras machucam. Malia lançou-lhe um olhar furioso. Ele se corrigiu rapidamente. Quer dizer, pode me chamar do que quiser, querida. Braeden riu. Você mataria alguém por ele? Alison assentiu, compreensiva. Se eu fosse você, acreditaria nela. Malia não é sarcástica. Ela sempre diz exatamente o que sente. Scott balançou a cabeça com um pequeno sorriso enquanto pegava o telefone e descava o número de Derek. Assim que a ligação foi completada, ele disse. Presumo que você já tenha encontrado Jackson? A voz de Derek surgiu na linha. É, mas ele está com os pais. Não posso falar com ele agora. Encontre-nos na sua antiga casa, disse Scott. Temos a garota que o salvou conosco, e ela sabe onde Deucalion está mantendo seu outro cachorrinho. Derek suspirou. Entendi. Te encontro lá. Capítulo 95. Ponto de vista de Jennifer. Após escapar da sala de aula, Jennifer se escondeu com uma barreira de energia invisível e usou toda a sua força para correr. Ela correu até o carro, entrou e saiu da escola em disparada. Ela dirigiu por um tempo, certificando-se de que não estava sendo seguida, antes de se dirigir a uma casa na cidade. Estacionando do lado de fora, saiu, marchou até a porta e bateu. Um homem abriu, com uma expressão neutra até perceber sua raiva. O que houve, Julia? Ele perguntou. Os olhos de Jennifer brilharam de fúria. Eu disse para não me chamar assim, Sloan. Ao entrar, seu belo rosto se contorceu e mudou. 3 cicatrizes profundas marcaram suas feições e seus lábios desapareceram, deixando-a desfigurada. Sem hesitar, ela correu para um cômodo próximo, vestiu uma capa preta e puxou o capuz sobre o rosto arruinado. Quando voltou para a sala de estar, Sloan estava sentada com outro homem e 2 mulheres, todos a observando com curiosidade. Sloan se inclinou para a frente. Pode nos contar o que aconteceu com você? E por que está com essa cara? Jennifer cerrou os punhos. É o Scott e a matilha dele, sibilou ela. No momento em que me viram, foi como se soubessem que eu era uma Daraj. Eu sentia, todos queriam me matar. Se não fosse pelos outros alunos ali, eu já estaria morta. E para escapar, tive que queimar toda a energia que absorvi do último sacrifício. Agora não consigo nem manter minha bela aparência. Uma mulher chamada Nilmi franziu a testa. Mas Scott não é um alfa verdadeiro? A lenda diz que um alfa verdadeiro nunca mata pessoas. Jennifer afundou no sofá. Não sei o que te dizer, Nilmi, mas tenho certeza de que se eu estivesse sozinha com aquelas crianças monstro, elas teriam me matado. E a sensação que tive com elas foi muito mais assustadora do que qualquer coisa que eu já senti com Deucalion e sua matilha. Outro homem, Kenneth, zombou. Eu disse que eles eram perigosos. Quando fui espionar a mãe do Scott e aquela ruiva, no momento em que os vi da floresta, eles me notaram instantaneamente. Se eu tivesse ficado mais um segundo, eles teriam me matado. Mas nenhum de vocês acreditou em mim. Sloan dispensou-o com um gesto. Você disse que não os viu se transformarem nem nada. Você correu antes mesmo que eles olhassem para você. Pelo que sabemos, eles nem te notaram. Você só se assustou e saiu correndo. Eles podem ser apenas humanos normais. Kenneth balançou a cabeça. Estou te dizendo, cara, eles definitivamente não são normais. Sloan deu um sorriso irônico. Se você diz. Uma mulher chamada Vivian, que permanecerá em silêncio até então, finalmente falou. No início, pensei que poderíamos usar o sangue do alfa verdadeiro para o ritual de invocação, mas parece que ele e sua matilha são fortes demais. Por enquanto, vamos nos concentrar em obter o sangue de Deucalion. Jennifer franziu a testa. Mas ainda não somos fortes o suficiente para enfrentar Deucalion e sua matilha, Vivian. Os lábios de Vivian se curvaram em um sorriso irônico. Então continuaremos alimentando Nemeton com mais força vital. Quando ele estiver forte o suficiente, absorveremos seu poder e nos tornaremos mais fortes. Sloan revirou os olhos. Isso se chama sacrifício, Vivian. Mostre um pouco de profissionalismo como Daraj, por favor. Vivian lançou-lhe um olhar furioso. Cala a boca, Sloan. Jennifer expirou bruscamente. Acho que não conseguimos capturar pessoas e matá-las em Beacon Hill sem que Scott e sua matilha nos encontrem. Vivian deu de ombros. Então tentamos. Se Scott e sua matilha interferirem, caçamos fora de Beacon Hills. Trazemos pessoas de volta vivas e matamos todas de uma vez no topo do Nemeton. Pessoalmente, acho que é uma opção muito melhor do que depender daquelas correntes telúricas idiotas e suas bobagens de convergência. Nilmi franziu a testa. Deveríamos continuar com o ritual. Vivian zombou. Isso é besteira. Meu jeito é mais rápido e eficiente. Kenneth concordou com a cabeça.
Concordo com a Vivian nessa. O resultado final é o mesmo, então por que perder tempo com velhas tradições? Jennifer se levantou abruptamente. Independentemente do que fizermos, precisamos começar a caçar agora. Preciso recuperar minha beleza primeiro. Vivian balançou a cabeça. Hoje não. A gente devia ficar quieta por um tempo. Os olhos de Jennifer ardiam de frustração. Fácil para você dizer, você não é a cara feia. Sloan colocou a mão no ombro dela. Calma, Jennifer. Vivian tem razão. Scott e sua matilha provavelmente estão procurando por você neste momento. Precisamos ficar escondidos por enquanto. Jennifer cerrou o maxilar e soltou um longo suspiro antes de afundar novamente no assento. O ponto de vista dos gêmeos. Depois de se afastarem de Scott e seu bando, Aiden e Ethan foram para o campo de lacrosse, onde Deucalion e o resto do bando estavam esperando. Deucalion virou-se para eles. Onde ela está? Aiden respondeu. Ela foi embora com Scott e sua matilha. E você nos disse para não lutarmos com ele por enquanto. Deucalion suspirou. Bem, não importa. Já que ela foi embora, não há mais nada para fazer aqui. Vamos. Kali franziu a testa. Mas ela sabe onde estamos mantendo os betas do Derek. Ela os levará até lá, e eles os resgatarão. Deucalion deu um sorriso irônico. Deixe-os. Hoje é lua cheia. Mesmo que os salvem, eles perderão o controle e tentarão matar qualquer coisa que cruzar o caminho. Se Derek quiser detê-los, terá que matá-los ele mesmo. Embora eu preferisse prendê-lo no cofre com eles e garantir que ele os matasse, esse resultado funciona tão bem quanto. Aiden cerrou os punhos. Quando vamos atrás do Scott? Ele e a matilha dele são muito arrogantes. Eu quero muito dar uma lição neles e fazer o Scott matar alguns deles. Deucalion virou a cabeça bruscamente na direção de Aiden e, sem aviso, golpeou-o no rosto com a bengala. Quando eu disser, ou você está questionando a minha vontade? Aiden abaixou a cabeça. Não, me desculpe. Ethan hesitou antes de falar. Deucalion, tem algo estranho no Scott e na sua matilha. Deucalion ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Ethan respirou fundo. Em primeiro lugar, eles não demonstraram medo ou pânico quando nos viram. Eles sabiam que Aiden e eu éramos alfas, mas um dos betas do Scott disse que queria nos dar uma lição, e o jeito como os outros três nos olharam, era como se fossemos presas. Ennis zombou. Eles são só um bando de adolescentes betas convencidos que não sabem o seu lugar. Ethan balançou a cabeça. Esse é o problema. Eles não parecem betas. A sensação que tive deles. Sua voz se perdeu, como se estivesse lutando para expressar em palavras. Deucalion disse, não temos o dia todo. Fale logo. Ethan expirou bruscamente. Quando os vi pela primeira vez, todos os meus instintos gritavam para eu correr, principalmente o Scott. Ele parece perigoso. Muito perigoso. Ennis zombou. Eu não sabia que você era tão covarde, Ethan. Você está mesmo com medo de um bando de adolescentes que acabaram de virar lobisomens? Aiden o encarou. Ethan não é covarde. E o que ele está dizendo é verdade. Mas não acho que eles sejam fortes. Acho que alguém na matilha do Scott não é um lobisomem. Algo mais. Algo que faz as pessoas sentirem medo. Precisamos descobrir com o que estamos lidando. Kali assentiu. Sabemos que Scott é um alfa de verdade. Marin confirmou isso. Mas não custa nada aprender mais sobre a matilha dele. Deucalion ficou em silêncio por um momento imerso em pensamentos. Então disse, não vamos nos preocupar com eles por enquanto. Nossa prioridade é trazer Derek para a nossa matilha. Com isso, Deucalion e sua matilha deixaram a escola. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Ponto de vista de Scott. Depois de saírem da escola, Scott e sua matilha foram até a antiga casa do Zali. Ao chegarem, encontraram Derek e Peter esperando por eles. Assim que saíram dos carros e cumprimentaram Derek, Stiles foi até Peter, colocou a mão em seu ombro e disse, e aí Peter, teve alguma encrenca ultimamente? Peter tirou a mão de Stiles do ombro e respondeu, não, mas acho que vou fazer isso. Então Peter se virou para Malia, olhando-a com curiosidade. Garota, você me lembra alguém. Só não consigo lembrar quem. Qual é o seu nome? Malia olhou para Stiles e franziu a testa. Quem é o pervertido? Stiles deu de ombros. Só um psicopata. Não ligue para ele. Malia estreitou os olhos para Peter. Posso arrancar os olhos dele? Não gosto do jeito que ele está me olhando. Stiles se virou para Peter. Ei, Peter, pare de olhar para minha namorada desse jeito, senão, acredite ou não, eu arranco seus olhos antes que ela faça isso. Peter deu um sorriso irônico. Relaxa. Como eu disse, ela me lembrou alguém. Derek pigarreou mudando o rumo da conversa. Virou-se para Braeden e perguntou. Scott, foi ela quem salvou Jackson. Scott assentiu. O nome dela é Braeden, uma mercenária. Alguém a contratou para salvar seus betas. A expressão de Derek endureceu. Quem te contratou? Braeden balançou a cabeça. Não posso te dizer isso, mas posso te dizer onde seus betas estão. Derek franziu a testa. Só falta um beta, não dois. Braeden cruzou os braços. Bem, são dois ali. Um menino e uma menina. Lydia olhou para Derek. Talvez tenham pego a Tracy também? Derek balançou a cabeça. Isso é impossível. Ela está em Nova York. Conversamos hoje de manhã. Braeden deu de ombros. De qualquer forma, você descobrirá quem ela é quando chegar lá. Derek respirou fundo. Tudo bem. Onde eles estão presos? Braeden respondeu. Eles estão trancados no abandonado primeiro Banco Nacional de Beacon Hills, em um cofre. Derek cerrou o maxilar. Então eu vou tirá-los hoje à noite. Peter zombou. Seja esperto, Derek. Não podemos simplesmente invadir. Derek lançou-lhe um olhar. Se uma mercenária entrou e saiu, e ela é apenas uma humana normal, nós também podemos, Peter. Vamos hoje à noite. Derek então se virou para Braeden. Você sabe quantos tem na mochila do Deucalion? Braeden assentiu.
São 5. Deucalion, Kali, Enise e os gêmeos, Aiden e Ethan. E a propósito, os gêmeos são alfas que podem se fundir em um lobisomem gigante. Peter soltou um assobio baixo. Ouviu isso, Derek? Estamos enfrentando 5 alfas. Todos eles assassinos. E se isso não for o suficiente para te assustar de novo, lembre-se, Deucalion é o que chamam de lobo-demônio. Não tem como vencermos. Os olhos de Derek escureceram. E daí? Devo deixar o Josh morrer? Peter suspirou. Ele era um garoto gentil. Tenho certeza de que sentiremos falta dele. Malia cruzou os braços. Acho que o pervertido tem razão. Vocês 2 contra 5 alfas é suicídio. Stiles ergueu uma sobrancelha. Malia, o que você faria se alguém da nossa matilha fosse pego? Malia fez uma pausa e disse, se você fosse pega, eu provavelmente te salvaria. Então ela olhou para o resto do bando. Eles? Eu iria embora. Stiles riu secamente. Não, Malia. Não deixamos ninguém para trás, lembre-se disso. Malia bufou. Você acha mesmo que se alguém for forte o suficiente para capturar o Scott, eu conseguiria salvá-lo? Eu também seria pega. Stiles assentiu. Boa observação. Fico feliz que você não esteja me deixando para trás. Derek os ignorou e se virou para Peter. Eu sei o que estou enfrentando, mas não posso simplesmente deixar o Josh morrer. Peter balançou a cabeça. Não vale a pena o risco, Derek. E esta é a segunda vez que aquele idiota do Josh se deixa pegar. Deixa ele em paz. Braeden interrompeu. Mesmo que você não o salve, você acha mesmo que Deucalion vai deixar vocês irem? Ele está atrás do Derek. Ele o quer na matilha dele. Derek hesitou por um momento, depois se virou para Scott. Scott, você pode me ajudar a salvar o Josh? Scott assentiu, sorrindo. Claro. Parece que o Deucalion também está atrás de mim, então vamos lá hoje à noite e cuidamos dele. E Derek, que tal você se juntar à minha matilha? Derek estreitou os olhos. E se eu disser não? Você vai me forçar, como Deucalion? Scott balançou a cabeça. Nunca. Eu não forço ninguém a se juntar à minha matilha. A escolha é sua. Derek suspirou. Então eu recuso. Scott deu um sorriso irônico. É porque você é um alfa? Gente, mostrem a ele. Os olhos de Derek, Peter e Braeden se arregalaram em choque enquanto os olhos de Allison, Stiles, Lydia e Boyd brilhavam em vermelho. Derek disse. Como? Eu sabia sobre a Allison, e sua mãe provavelmente também é uma alfa. Mas por que eles também são alfas? Braeden franziu as sobrancelhas. Que diabos está acontecendo? Peter olhou para a mochila de Scott, atordoado. Como vocês fizeram isso? Scott sorriu. É segredo. Então, Derek, você quer participar agora? Derek hesitou antes de balançar a cabeça. Vou pensar nisso. Mas por enquanto, ainda quero liderar minha própria matilha. Scott assentiu. Boa sorte com isso. Mas quando estiver pronto, eu receberei na minha matilha. Peter deu um sorriso irônico e disse. Ei, Scott, quero me juntar à sua matilha. Scott ergueu uma sobrancelha. Você? Certo. Mas se quiser se juntar à minha matilha, precisa ir salvar o Josh sozinho. Se fizer isso, eu te deixo entrar. Peter zombou. Você poderia simplesmente ter dito não. Scott sorriu. Bem não, Peter. Você não pode se juntar à minha matilha. Eu não confio em você e, sinceramente, também não gosto de você. Peter suspirou. Você só tem crianças inocentes na sua matilha. Elas nunca tiraram uma vida antes. Você precisa de alguém como eu, alguém que saiba sujar as mãos, alguém implacável. O sorriso de Scott se alargou. Já temos um implacável. Alison deu um sorriso irônico. E ela não gosta nem um pouco de você. Se o Scott não a tivesse impedido, você já estaria morta. Peter franziu a testa. Você está falando da Kate? Alison balançou a cabeça. Não, estou falando da mulher que matou Kate. A expressão de Peter se obscureceu. Kate está morta? Você não a salvou de mim? E por que não está furioso com a pessoa que matou sua tia? Por que você a deixou? Os olhos de Scott ficaram vermelhos enquanto ele rosnava. Você está falando demais, Peter. Peter instintivamente deu um passo para trás e ficou em silêncio. Derek se virou para Alison. É verdade? Kate está morta? Alison assentiu. Sim, não só ela, Gerard também. E sinto muito pelo que fizeram com a sua família. Sei que parece hipócrita vindo de mim, especialmente porque já salvei Kate antes. Mas assim como você não conseguiu matar Peter apesar do que ele fez, eu não podia deixar Peter matá-la naquela noite. Derek estreitou os olhos. O que mudou? Alison suspirou. Ela e Gerard se juntaram a uma matilha. Eles voltaram para Beacon Hills para matar Scott, minha matilha, e estavam planejando matar você também. Então, os olhos de Alison brilharam vermelhos enquanto ela se virava para Peter com um sorriso sombrio. Mas nós, crianças inocentes, matamos todos eles. Peter engoliu em seco, visivelmente perturbado. Tossiu sem jeito. Então, devemos agradecer por nos salvar daquela matilha. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Malia apareceu de repente na frente dele e lhe deu um soco forte no estômago, fazendo-o voar pelo ar e quebrar uma das janelas quebradas da velha casa do Zali. Ela limpou as mãos. Não sei porquê, mas eu odeio aquele cara. Stiles comemorou. Bom soco, gatinha. Braeden, que observava em silêncio, virou-se para a matilha de Scott e depois para o próprio Scott. Vocês não precisavam mesmo que eu os avisasse sobre Deucalion e sua matilha, precisavam? Scott riu baixinho. Não, mas eu agradeço. Braeden suspirou. Deucalion não tem ideia no que se meteu, né? Scott esticou os braços e olhou para a matilha. Tudo bem. Vamos com Derek hoje à noite. Se encontrarmos Deucalion e sua matilha lá, nós os derrotamos. Erika inclinou a cabeça. E a professora malvada? Você acha que ela está com eles? Scott balançou a cabeça. Acho que não. Ela é sobrenatural, mas não é uma metamorfa. Lydia franziu a testa. Ela me parece o Deaton, como se fosse a versão maligna dele. Alison assentiu. Então deveríamos falar com Deaton. Talvez ele saiba o que ela é.
Scott pensou por um momento e então disse, faremos isso amanhã. Capítulo 97. Era noite. Derek, Braeden, Peter, Scott e seu bando dirigiram até o primeiro Banco Nacional de Beacon Hills e saíram dos carros. Derek olhou para o prédio escuro e abandonado e perguntou, devemos entrar escondidos ou algo assim? Scott balançou a cabeça. Não precisa. Vamos entrar. Sem hesitar, Scott conduziu seu bando para dentro, com Derek, Peter e Braeden seguindo logo atrás. Ao chegarem ao cofre, encontraram-no escancarado. No entanto, ao tentar entrar, Derek foi repentinamente arremessado para trás por uma força invisível, atingindo o chão com força. Derek gemeu e se levantou. Uma barreira de sorveira. Braeden, quebre-a. Peter levantou a mão. Espere. Vamos ver o que está acontecendo lá dentro primeiro. Ao espiarem pela abertura do cofre, viram Josh parado lá dentro, rosnando para eles. De repente, outra figura emergiu de trás de um pilar, uma garota, também rosnando, mas com um toque de controle nos olhos. Ela olhou para Derek e, com os dentes cerrados, avisou, Derek, não quebre a barreira. Os olhos de Derek se arregalaram. Cora. Stiles olhou de um para o outro. Você a conhece? Derek assentiu, a voz carregada de choque. Sim, ela é minha irmã mais nova. Stiles franziu a testa. O que ela está fazendo aqui? Derek disse, como se eu tivesse alguma ideia. Achei que ela estava morta. Cora lutava para manter o controle, com a respiração entrecortada. Derek, eu não sinto a lua há 3 meses. O Josh não sente há 2. Você sabe o que vai acontecer a seguir. Os olhos de Lydia se estreitaram. O que vai acontecer? Peter suspirou com uma expressão sombria. Deucalion os impediu de se transformar por meses, enfraquecendo sua tolerância à lua cheia. Agora, eles vão ficar mais selvagens, mais cruéis e muito mais fortes. Se os deixarmos sair, eles vão matar qualquer coisa que cruzar o caminho. Braeden cruzou os braços. E se os deixarmos lá dentro, eles vão se destruir. Scott riu baixinho. Você não é um alfa, Derek. Você só precisa assustá-los até que eles recuperem o controle. Com isso, Scott deu um passo à frente e caminhou através da barreira de sorveira como se ela não existisse. Peter arregalou os olhos. Como você fez isso? Scott ignorou os rosnados de Cora e Josh e se virou para Peter. Você quer mesmo saber? Peter balançou a cabeça imediatamente. Deixa pra lá. Scott voltou sua atenção para Cora e Josh. Seus olhos brilharam em vermelho e ele soltou um poderoso rugido alfa. A onda sonora atingiu Cora e Josh, jogando-os no chão. Seus corpos tremeram enquanto eles instintivamente rastejavam para o canto do cofre, choramingando. Scott virou-se para sua mochila com um sorriso irônico. Nada mal, né? Não tão forte quanto o ataque sônico da Lydia, mas estou chegando lá. Stiles balançou a cabeça. Esqueça essa coisa da onda sonora. Você tem ideia do quão alto você estava agora? Você não assustou só a irmã do Derek e o Josh. Provavelmente assustou todo mundo em Beacon Hills. Scott coçou a nuca. Estou dentro de um cofre de banco. Duvido que alguém lá fora tenha me ouvido. Provavelmente. Derek fez sinal para Braeden quebrar a barreira de sorveira. Assim que ela foi derrubada, ele entrou no cofre e se aproximou de Cora e Josh. Ambos haviam retornado às suas formas humanas, mas estavam visivelmente abalados, com os olhares fixos em Scott com puro medo. Derek agachou-se ao lado de Cora, beliscou seu braço com força e observou a dor tirá-la do transe. Então, agarrou a mão de Josh e quebrou um de seus dedos, forçando-o a recobrar os sentidos. Como você se sente? Acha que vai perder o controle de novo? Perguntou Derek. Cora balançou a cabeça. Agora não. Só sinto medo. Acho que meu lado lobo nunca mais vai querer aparecer. Josh permaneceu em silêncio, seus olhos ainda fixos em Scott com terror. Cora engoliu em seco antes de sussurrar. O que você é? Ela olhou para Scott como se ele fosse um pesadelo tornado realidade. Eu pensei que Deucalion fosse um monstro, mas depois do que acabei de sentir. Comparado a você, ele não passa de um cachorrinho. Scott deu um sorriso irônico e piscou para ela. Obrigado pelo elogio. Alison apareceu de repente ao seu lado e beliscou seu braço. O que foi isso? Por que você está piscando para ela? Scott tossiu. Eu só estava sendo simpático, querida. Só isso. Ele sorriu. Você está com ciúmes? Alison bufou e desviou o olhar. Scott riu baixinho, puxou-a para um abraço e sussurrou. Meu coração só tem espaço para você, então não precisa ficar com ciúmes. Alison sorriu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Stiles se aproximou desconfortavelmente deles, apertando o peito dramaticamente. Scott e eu, amigo, não tem um lugar no seu coração? Alison deu um soco no rosto dele e fez uma careta. Acho que é contra você que eu deveria ficar de guarda. Stiles gemeu, tapando o nariz. Ai, você quebrou meu nariz, Alison. Eu só estava brincando. Malia agarrou-o pela orelha e estreitou os olhos. Você gosta do Scott? Os olhos de Stiles se arregalaram de pânico. Não, eu só estava brincando. Eu gosto de garotas, Malia. Eu gosto de garotas. Malia torceu a orelha dele com mais força. Quais garotas? Diga-me e eu mato todas. Stiles gritou. Ai, minha orelha, minha orelha. Eu só gosto de você, Malia, tá? Na verdade, eu te amo. Então, por favor, me solta. Eu só estava brincando. Malia o soltou com um bufo. Não gostei da sua piada. Sabe de uma coisa? Da próxima vez que dormirmos juntos, não vou te abraçar para dormir. Stiles piscou. O quê? Malia deu um sorriso irônico. Você não vai ser a colherzinha por um mês inteiro. Lydia riu. Colherinha? Nossa, Stiles, isso é tão másculo. Stiles corou furiosamente. Malia, lembra do que eu te disse? Não devemos falar sobre assuntos particulares na frente de estranhos. Malia deu de ombros. Eu lembro. Simplesmente não me importo. Além disso, é só a nossa alcateia. Não tem forasteiros aqui. Stiles olhou para todos rindo dele e depois se virou para Boyd. Do que você está rindo, cara? Pelo menos eu tenho alguém para ficar abraçado. Boyd deu um sorriso irônico.
o que te deixar confortável, cara. Scott riu baixinho. Eu sei que disse que iríamos acabar com a Alcateia Alpha de uma vez, mas como nem todos estão aqui, não podemos voltar de mãos vazias. Então, qual de vocês quer se tornar um Alpha hoje à noite? Erika deu um sorriso irônico. Deixe o Isaac ter essa oportunidade. O que você acha, Malia? Malia deu de ombros. Não tenho problema com isso. Scott assentiu antes de falar alto. Você vai sair sozinho, ou vamos ter que te arrastar para fora? Alguns momentos se passaram em silêncio. Ninguém respondeu. Scott deu um sorriso irônico. Isaac vá se divertir. Quanto ao outro, Alison deu um passo à frente. Eu vou. Num piscar de olhos, ela desapareceu no barranco, indo em direção ao seu alvo. Isaac caminhou até uma porta perto do cofre. Bateu 2 vezes e sorriu. Venha cá, amigo. Sabemos que você está aí. Uma mão surgiu de repente pela porta tentando agarrá-lo. Mas Isaac foi mais rápido, agarrou o braço, puxou com força e jogou a porta e o homem atrás dela no chão. Os olhos de Peter brilharam ao reconhecê-lo. É o Ennis. Ennis se levantou, seus olhos percorrendo tudo nervosamente enquanto observava Scott e sua matilha. Quando seu olhar pousou em Scott, o medo brilhou em sua expressão. Scott inclinou a cabeça. Deucalion e sua matilha deviam saber que viríamos aqui esta noite. Então por que você está aqui sozinho? Você é o esperto, o corajoso ou o abandonado? Qual dos 3 você é? Lydia deu um sorriso irônico. Não acho que ele seja o esperto. Só um lobisomem idiota se esconderia num quarto ao lado de uma matilha de lobisomens e acharia que eles não ouviriam seu coração nem sentiriam seu cheiro. Boyd zombou. Eu também não acho que ele seja corajoso. Consigo sentir o cheiro do medo dele. Isaac deu um passo à frente, seus olhos dourados brilhando enquanto pelos brotavam em seu rosto. Acho que Deucalion queria se livrar dele. É por isso que ele está aqui. Isso faz dele o abandonado. Os olhos de Ennis se estreitaram. Ele viu que Isaac era apenas um beta e pensou, se eu pegar esse beta, talvez eu consiga sobreviver esta noite. Ele olhou cautelosamente para Scott enquanto se aproximava de Isaac. Scott deu um sorriso irônico. Não se preocupe comigo. Não vou interferir na sua luta com o Isaac. E se você vencer, prometo que te solto. Então lute com tudo o que tiver, não se contenha. Você pode até matar o Isaac, se puder. Ennis congelou. Você está falando sério? Você e sua matilha não vão ajudá-lo? E mesmo que eu o mate, você vai me deixar ir? Scott assentiu. Você tem minha palavra. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Ennis. Então não me culpe quando perder seu beta. Com isso, ele assumiu sua forma completa de lobisomem e investiu contra Isaac, mas depois de trocar alguns golpes, Ennis percebeu que Isaac era mais forte que ele. Isaac sorriu. Eu não gosto de brigar, então vamos acabar logo com isso. Antes que Ennis pudesse reagir, Isaac atacou, acertando um soco certeiro no rosto de Ennis, deixando-o tonto. Sem lhe dar chance de se recuperar, chutou-o rapidamente para o chão, montou em seu peito e desferiu uma chuva de socos, cada um mais violento que o anterior, até Ennis perder a consciência. Isaac então cravou suas garras no peito de Ennis, absorvendo sua centelha alfa. Ele não parou até que não houvesse mais nada para pegar, seus olhos brilhando vermelhos com um poder recém-descoberto. Com o último golpe, perfurou o coração de Ennis, acabando com sua vida. Isaac se levantou, virou-se para Peter e deu um sorriso irônico. Como foi isso para um garoto inocente, Peter? Peter permaneceu em silêncio, pensando consigo mesmo. O que há de errado com Scott e sua matilha? Eles são todos monstros. Eu nunca deveria provocá-los. Nunca. Enquanto isso, Alison alcançou a segunda pessoa escondida no banco abandonado. A mulher, percebendo que não conseguiria correr mais rápido que Alison, parou abruptamente e jogou um punhado de cinzas da montanha para o alto. As cinzas formaram um círculo no chão, criando uma barreira protetora ao seu redor. Alison parou e reconheceu a mulher imediatamente. Senhora Morrel? O que a senhora está fazendo aqui? Morrel permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível. Alison zombou. Bem, isso não importa. Vamos ver como Scott quer lidar com você. Ela deu um passo à frente, agarrou o braço de Morrel e a puxou para fora da barreira de sorveira, arrastando-a consigo. Os olhos de Morrel se arregalaram em choque. Como? Você é um lobisomem. Como consegue atravessar a barreira? Alison deu um sorriso irônico. Agora você quer conversar? Morrel franziu a testa. Você não me respondeu. E por que eu deveria? Retrucou Alison. Você é minha prisioneira. Eles logo chegaram onde Scott e os outros estavam e descobriram que Isaac já havia acabado com Ennis. Alison empurrou Morrel para frente. Esta é Morrel. Ela é professora na nossa escola e druida, eu acho. O que devemos fazer com ela? Scott estudou Morrel atentamente antes de falar. Você é o emissário da matilha de Deucalion? Não se faça de durão. Se não responder, eu só leio suas memórias. Braeden deu um passo à frente. Espere, Scott. Foi ela quem me contratou para salvar os betas do Derek. Ela também me pediu para te avisar sobre Deucalion, não que você precisasse do aviso. Scott assentiu. Entendo. Morrel, qual é a sua relação com Deaton? E você é o emissário da matilha de Deucalion? Deaton é meu irmão. E sim, eu sou o emissário da matilha Alpha, admitiu Morrel. Diga-me, por que você está trabalhando com Deucalion? Para contê-los. Ela respondeu simplesmente. Scott refletiu sobre as palavras dela antes de dizer. Pode ir, diga ao Deucalion que estou procurando por ele. Morrel hesitou. Posso levar o corpo do Ennis comigo? Não. Vá embora. Ela não discutiu e foi embora sem dizer mais nada. Alison cruzou os braços. Eu sei que ela é irmã do Deaton, mas será que podemos mesmo deixá-la ir? Eu não confio nela. Scott balançou a cabeça. Não se preocupe com ela. Ela não é nossa inimiga. Lydia franziu a testa. E se ela avisar Deucalion?
Se eles fugirem, perderemos 4 alfas. Scott deu um sorriso irônico. Duvido que ela seja burra o suficiente para mandar eles fugirem de um bando de adolescentes. Eles provavelmente a matariam por isso. Braeden inclinou a cabeça. Por que você não deixou ela levar o corpo? Scott disse, porque eu quero me livrar disso sozinho. Ele deu um passo à frente, levantou a mão e conjurou fogo, queimando o corpo de Ennis até virar cinzas em segundos. Braeden, Derek e sua matilha ficaram em silêncio, atônitos. Cora finalmente quebrou o silêncio. Sério, o que você é? Scott deu um sorriso irônico. Eu sou um lobisomem. Peter estreitou os olhos. Lobisomens não sabem usar fogo. Scott riu baixinho. Não foi você quem me mordeu? Você nunca me viu na minha forma de lobisomem? Pedro hesitou. Mas como você pode usar fogo? O sorriso de Scott se alargou. Se eu te contasse, teria que te matar. Você ainda quer saber? Peter tossiu sem jeito. Não sou tão curioso assim. Capítulo 98. Depois que Scott, Derek e suas matilhas deixaram a margem, Scott se virou para Derek e disse, Ei Derek, que tal você e sua matilha voltarem conosco para o meu rancho? Assim posso ajudar se eles perderem o controle de novo. Além disso, será bom para você saber onde eu moro, caso precise de mim, mas não consiga me contatar por telefone. Derek pensou por um momento antes de concordar. Claro, acho que não consigo controlá-los como você fez, e como você disse, é bom saber onde você mora. Peter deu um sorriso irônico. Não conte comigo, Derek. Já que você salvou seu Beta e sua Cora, estou voltando para casa. Derek deu de ombros. Pode ir, Peter. Scott e a matilha dele parecem não gostar de você, então sua ausência provavelmente é algo bom. Só fique longe de problemas e não deixe Deucalion te pegar, porque eu provavelmente não te ajudaria. Peter apertou o peito, zombeteiro. Ai, isso dói. Mas não se preocupe, eu sei como sobreviver. Com isso, Peter foi embora, e o resto entrou nos carros, indo em direção ao rancho de Scott. Na estrada, Lydia estava dirigindo na frente e de repente falou telepaticamente. Gente, tive uma daquelas sensações estranhas de novo. Stillis, dirigindo seu jipe, respondeu primeiro. Estranho como? Lydia suspirou. E sou uma Banshee, Stillis. O que você acha que eu senti? Stillis riu baixinho. Desculpe. Achei que você estivesse falando da mesma sensação estranha que eu tenho quando estou com a Malia. Boyd interrompeu. Que sentimento é esse, Stillis? Stillis sorriu. Você é solteiro, Boyd, você não entenderia. É como um espirro, mas muito melhor. Alison gemeu. Você é um pervertido. Lydia disparou. Não estou falando de um orgasmo, Stillis. Estou falando da sensação de que alguém foi assassinado na floresta. E se você disser mais uma palavra, eu te tiro da conversa. Stillis respondeu rapidamente. Por favor, não faça isso. Vou ficar quieto. Scott interrompeu. E Lydia, ignore esse idiota. Siga o sentimento. Vamos ver o que descobrimos. Lydia mudou de direção, dirigindo em direção à floresta, e o resto do grupo a seguiu. Derek, que dirigia atrás, também o seguiu. Lydia parou na beira da floresta e saiu do carro. Braeden, sentado no banco do passageiro, franziu a testa. Por que estamos parando? A casa do Scott é aqui? Lydia balançou a cabeça. Não. Fique para trás e você vai entender logo. Scott e os outros saíram dos carros e caminharam em direção a Lydia. Scott perguntou. Está aqui? Lydia balançou a cabeça. Não, é um pouco mais para dentro. Scott respirou fundo e franziu a testa. Até onde? Deixa pra lá. Sinto o cheiro de sangue. Sem hesitar, ele caminhou em direção à floresta, seguindo o cheiro. Os outros o seguiram de perto. Após uma curta caminhada, Scott parou sob uma árvore e se agachou. O corpo sem vida de um homem jazia ali. Scott o examinou e murmurou. Ele provavelmente foi morto há poucas horas. Stillis ajoelhou-se ao lado dele. Ele não tem órgãos, e quase não há sangue. Alison cruzou os braços. Então estamos lidando com um vampiro de novo? Ou algo que se alimenta de sangue e aparentemente de órgãos? Derek olhou para a mochila de Scott. Como vocês encontraram o corpo? Scott olhou para ele. Lydia é uma Banshee. Você não se lembra? Derek franziu a testa. Esqueci disso. E nunca ouvi falar de uma Banshee com olhos vermelhos brilhantes. Tem certeza de que ela é uma Banshee e não outra coisa? Lydia deu um sorriso irônico. Digamos que eu sou especial como Scott e deixamos por isso mesmo. Alison ficou tensa de repente. Scott, o que quer que tenha feito isso, ainda está aqui. Eu consigo sentir. Scott assentiu. Eu sei. Só queria ver se vocês também conseguiam sentir. Stillis começou a olhar ao redor freneticamente. Espera. Ainda está aqui? Scott deu um tapa na nuca dele. Pare de olhar em volta como um idiota e use seus sentidos. Após um momento de concentração, todo o grupo voltou a atenção para um galho de uma árvore próxima. Uma coruja orelhuda estava pousada ali, observando-os atentamente. Braeden, Derek, Josh e Cora seguiram a linha de visão deles e viram também. Stillis engoliu em seco. Essa sim é uma mulher, e seja lá o que ela for. É definitivamente algo maligno. Scott olhou para a coruja e perguntou. Alguém a reconhece? Alison assentiu. Se não me engano, é uma estriga. Eric acrescentou. Eu também li sobre elas. São sempre mulheres. Acho que a Alison tem razão. Scott perguntou. Quais são os poderes dela? Alison explicou. A estriga é uma coruja metamorfa e uma criatura semelhante a um vampiro da mitologia eslava. Segundo o mito, as estrigas dormem em túmulos durante o dia e emergem à noite para caçar humanos. Elas sugam seu sangue antes de comer suas entranhas. Eric acrescentou. E eles são muito vingativos. Scott olhou para a estriga e deu um sorriso irônico. Ela é uma alfa. Erika, ela é sua. Eric hesitou.
mas eu não consigo voar. No momento em que eu atacar, ela vai sair correndo. Não acho que ela seja burra o suficiente para lutar contra uma matilha inteira de lobisomens sozinha. Scott sorriu. Isso é fácil de resolver. Ele então se virou para a Striga. Ei, você ouviu tudo o que dissemos, certo? Então, vou te dar duas opções. Uma, você luta contra a minha beta. Se vencer, eu te deixo escapar. Você pode até matá-la se conseguir. Tenho certeza de que o sangue de um lobisomem é muito mais atraente para você do que o de um humano normal. Ele fez uma pausa, seu sorriso desaparecendo. E a segunda opção? O corpo de Scott se dissolveu em sombras e, num instante, ele reapareceu no galho da árvore ao lado da coruja. Seus olhos vermelhos brilharam enquanto ele a olhava e dizia friamente, lide comigo. E não tem como vencer. A Striga virou a cabeça, seus grandes olhos de coruja cheios de choque e medo. Ela bateu as asas, tentando escapar, mas Scott a agarrou pela nuca. Ele pulou do galho e a jogou no chão. Se eu fosse você, escolheria a opção 1, disse Scott casualmente. Mas a Striga não lhe deu ouvidos. Bateu as asas e alçou o voo. Scott a observou partir e então se virou para Lydia. Lydia, por favor, mostre a ela que ela não tem escolha. Lydia deu um sorriso irônico, tirou a jaqueta e a entregou a Alison. Ela usava um suéter sem costas para que suas asas não rasgassem suas roupas. Um momento depois, enormes asas negras brotaram de suas costas, e seus olhos brilharam em um vermelho carmesim. Com um único e poderoso bater de asas, Lydia disparou no ar, alcançando rapidamente a Striga. Ela apareceu na frente da coruja e soltou um grito agudo, liberando uma onda sonica que atingiu a Striga com força, fazendo-a cair de volta ao chão perto de Scott e dos outros. Ao atingir o chão, a Striga retornou à sua forma humana, uma deslumbrante mulher loira e nua. Ela não pareceu se importar com a falta de roupa, olhou para Scott e disse, eu não ofendi você nem sua matilha. Por que está me atacando? Scott estreitou os olhos. Você acabou de matar alguém no meu território e comê-lo. Não acha que isso é uma ofensa contra mim? A Striga deu de ombros. Não consegui evitar. Estava com fome. Alison zombou. Se você estivesse com fome, poderia ter comido um veado. Por que você teve que matar e comer um humano? A Striga virou-se para Alison, lambendo os lábios. Animais não saciam minha fome, linda. A expressão de Alison endureceu. Entendo. Então, como diz o livro, você não passa de um monstro que gosta de caçar e se alimentar de humanos. A Striga deu de ombros. É isso que eu sou. Enquanto isso, Styles observava o corpo nu da Striga quando Malia lhe deu um tapa na nuca. Você já viu o suficiente? Perguntou ela. Styles voltou à realidade. Eu não estava olhando para nada. A Striga riu baixinho e olhou para ele. Rapaz, vou deixar você e todos da sua matilha fazerem o que quiserem comigo. Só poupe a minha vida. Vou deixar seu território e nunca mais voltar. Styles fez uma cara de desgosto. É não, obrigado. E em nome de toda a minha matilha, vamos passar. Exceto talvez o Boyd. Ele pode querer se divertir com você. Boyd o encarou. Styles, você está querendo briga? Styles sorriu. Não, só estou tentando te ajudar, cara. Boyd zombou. Obrigado, mas estou bem. Alison revirou os olhos e se virou para Erika. Vá em frente e mate essa vadia nojenta logo. Erika deu um sorriso irônico, seus olhos dourados brilhando de excitação. Ela investiu contra a Striga, acertando um soco poderoso em seu rosto que a jogou no chão. Então, estalou os nós dos dedos e disse, vamos vadia. Me mostre do que você é capaz. A Striga se levantou do chão, encarando Erika com fúria. Você é arrogante demais para uma beta. Então, ela olhou para Scott e perguntou, se eu ganhar, você realmente vai me deixar sair viva? Scott assentiu. Sim. Ela ouviu o coração dele bater, confirmando que ele não estava mentindo antes de suspirar. Espero que cumpra sua palavra. Seus olhos brilharam em vermelho e seu corpo começou a se transformar. Sua cabeça se transformou em uma cabeça de coruja. Seus dedos se alongaram em garras afiadas como navalhas e suas pernas se transformaram em membros poderosos como os de pássaros. Penas brotaram por todo o seu corpo e asas enormes emergiram de suas costas. Então, sem aviso, ela atacou. Erika mal conseguiu se esquivar dos golpes da Striga, com dificuldade para acertá-la. A criatura era rápida demais. Toda vez que Erika tentava contra-atacar, a Striga escapava em alta velocidade. Percebendo que não conseguiria acompanhá-la, Erika tomou uma decisão ousada. Parou de se esquivar. As garras da Striga cravaram-se profundamente no ombro de Erika. Um sorriso irônico se espalhou pelos lábios de Erika. Ela agarrou o pulso da Striga com força, recusando-se a soltá-la. Droga, me solta. A Striga sibilou lutando para se soltar, mas Erika segurou firme. Te peguei agora, vadia, rosnou Erika. Você pode ser mais rápida que eu, mas não é mais forte. Com isso, ela desferiu uma saraivada brutal de socos, cada golpe mais forte que o anterior. A Striga gritou de dor, sua resistência enfraquecendo até que, finalmente, seu corpo caiu, inconsciente, e retornou à sua forma humana. Erika não perdeu tempo. Cravou as garras no peito da Striga, absorvendo até a última gota de seu poder. Ao final do processo, os olhos dourados de Erika ficaram vermelho carmesim. O corpo outrora jovem da Striga definhou e se tornou de uma velha frágil e enrugada. Scott se aproximou e cravou as garras na nuca dela, mergulhando em suas memórias. E quando terminou, estava prestes a desferir o golpe fatal quando Erika o deteve. Espere, Scott, disse ela, respirando fundo. Deixa que eu faço isso. Vou ter que tirar uma vida eventualmente. Scott assentiu. Vá em frente. Erika cerrou o maxilar e, com um movimento rápido, quebrou o pescoço da Striga. Imediatamente depois, ela se virou e correu para trás de uma árvore, vomitando. Isaac a seguiu, esfregando gentilmente suas costas. Scott suspirou e então incendiou o cadáver com suas chamas, reduzindo-o a cinzas. Alison perguntou, o que você viu nas memórias dela? Scott cruzou os braços. Ela chegou em Beacon Hills há 2 dias. Aquele pobre rapaz foi a primeira vítima dela.
Lídia franziu a testa. Ela estava sozinha? Ela tinha uma matilha? Scott balançou a cabeça. Ela estava sozinha. Stiles perguntou. Ela foi atraída para cá pelo Nemeton de novo? Scott balançou a cabeça. Não. Por causa do que ela não conseguia ficar no mesmo lugar por muito tempo sem correr o risco de se expor. Ela estava viajando e decidiu parar aqui para caçar um pouco antes de seguir adiante. Ela sentiu o Nemeton quando chegou, mas isso não lhe importou muito. Nesse momento, Isaac e Erika retornaram. Scott olhou para Erika. Você está bem? Erika limpou a boca e assentiu. Estou bem. Na verdade, me sinto ótima. Estou mais forte do que nunca. Scott sorriu. Ótimo. Então gesticulou em direção ao corpo da vítima. Agora, o que devemos fazer? Devemos chamar o tio Noah ou devo simplesmente queimar o corpo? Stiles disse. E se ele tivesse família? Tenho certeza de que eles iriam querer o corpo dele de volta. Devíamos ligar para o meu pai. Scott concordou com a cabeça. Eles contataram o xerife Stilisky, que chegou para cuidar da situação. Depois que tudo se acalmou, Scott e os outros retornaram ao rancho, onde desfrutaram de um churrasco com Melissa, Vitória e Chris. Capítulo 99. Na manhã seguinte a salvar Cora e Josh, Derek acordou e se viu na casa de Scott. Ao se levantar, imediatamente começou a procurar pela irmã. Finalmente a encontrou no quintal fazendo flexões. Derek se aproximou e disse, Cora, pare. Seu corpo ainda está fraco, você ainda não terminou de se curar. Cora se levantou e respondeu, é? Bom, já chega de ficar por aí. Você vai me ajudar a ir atrás deles? Derek balançou a cabeça. Não, você não vai atrás deles. Eles são muito perigosos. Cora o encarou. Voltei porque ouvi rumores sobre um novo alfa poderoso, um Ali, e ele está formando uma matilha em Beacon Hills. Ela começou a dar socos em Derek enquanto continuava. Você sabe quanto tempo eu esperei para ouvir algo assim? Derek esquivou-se dos golpes sem esforço. Cora então tentou chutá-lo com a voz carregada de emoção. Você tem ideia de como foi descobrir que estava vivo? Derek evitou o chute dela, e quando ela tentou socá-lo novamente, ele facilmente agarrou seus braços. Cora se debatia contra ele, encarando-o. Reaja, seu covarde. Derek suspirou e a soltou. Descanse um pouco. Cora zombou. Não acredito que me jogaram num cofre por 3 meses por sua causa. A expressão de Derek se suavizou. Sinto muito por decepcioná-lo. Cora bufou e voltou para casa. Lá dentro, Melissa preparava o café da manhã com Vitória. Logo, a matilha, junto com Derek e seu grupo, se reuniram para comer. Um pouco mais tarde, Scott e Allison retornaram da casa do lago depois de passar a noite lá e se juntaram a todos para o café da manhã. Quando se sentaram, Derek olhou para Scott. Scott, vou deixar Cora com você e sua matilha até eu lidar com Deucalion. Tudo bem para você? Scott assentiu. Ela pode ficar, mas acho que você não deve ir atrás do Deucalion, principalmente porque matamos um dos membros da matilha dele ontem. Derek balançou a cabeça. Eu não vou atrás deles, mas você sabe que ele vem atrás de mim. Só quero ter certeza de que a Cora está segura. Cora cruzou os braços. Não quero ficar segura, quero lutar contra eles. Derek se virou para ela com a voz firme. Você só vai acabar se matando. E eu acabei de te resgatar, não vou te perder de novo. Melissa colocou a mão reconfortante no ombro de Cora. Derek tem razão. Você não é páreo para Deucalion e sua matilha. Se tentar lutar contra eles, eles vão te capturar novamente e te usar contra seu irmão. Fique conosco e não se preocupe com Derek. Ele vai ficar bem. Stiles interrompeu. Eles o querem na matilha deles, então provavelmente não vão matá-lo. Provavelmente. Scott olhou para Derek. Já pensou na minha oferta? Se você se juntar à minha matilha, nós o ajudaremos a lidar com Deucalion. Derek balançou a cabeça. Não, esse é o meu problema. Eu mesmo cuido disso. Scott suspirou. Então deixe Cora se juntar à minha matilha. Derek se virou para Cora. O que você acha? Quer se juntar a eles? Cora hesitou. Não sabia o que dizer e apenas olhou para o irmão. Derek deu um sorrisinho. Não se preocupe comigo. Você pode se juntar à matilha do Scott em paz. A expressão de Cora se suavizou. Tem certeza? Derek assentiu. Sim. Juntar-se a eles o tornará mais seguro e forte. Cora franziu a testa. Mas e você? Derek suspirou. Eu não sou um bom alfa, eu sei disso. Talvez um dia eu me junte ao Scott também, mas não agora. Cora sentiu e se virou para Scott. Então eu vou me juntar a vocês. E obrigada por me aceitarem na sua matilha. E por me salvarem ontem. Scott sorriu. De nada. Derek se levantou e olhou para Scott. Obrigado por tudo. E por favor, pessoal, cuidem da minha irmãzinha. Então, ele se virou para Josh. Vamos. Quando Derek e Josh saíram, Scott se virou para Braeden. E você? O que vai fazer agora? Braeden deu de ombros. Terminei meu trabalho em Beacon Hills, então estou indo embora. Stiles bateu palmas. Então, deixa eu te levar até meu pai para você pegar suas coisas de volta antes de eu ir para a escola. Com isso, Stiles, Malia e Braeden dirigiram até a delegacia do xerife, enquanto Vitória e Chris também foram embora. Assim que eles partiram, Scott olhou para Cora. Você sabe o que significa entrar para uma matilha, certo? Cora assentiu. Sim. A expressão de Scott ficou séria. E você sabe que é um compromisso para a vida toda. Depois que você se junta à minha matilha, não tem como sair. Cora o encarou, inabalável. Não pretendo ir embora. Scott se levantou e caminhou em sua direção. Então me dê seu braço que eu vou te dar a mordida. Cora perguntou. A mordida? Scott assentiu.
Sim, é necessário, você entenderá mais tarde. Cora respirou fundo e estendeu o braço, e Scott lhe deu a mordida. Pouco tempo depois que ele se afastou, um líquido preto começou a escorrer do corpo dela enquanto ela desabava, se contorcendo de dor. Scott se virou para Melissa. Mãe, por favor, cuide dela e explique tudo sobre as nossas habilidades. Temos que ir para a escola. Melissa assentiu. Tudo bem, eu cuido dela. Ela ajudou Cora a se levantar e a guiou até o banheiro. Com isso, o Scott e o resto do bando foram para a escola. Na hora do almoço, o grupo se reuniu no refeitório para comer junto quando Cora se aproximou deles. Scott olhou para ela. O que você está fazendo aqui? Cora deu de ombros. Já que estou em Beacon Hills, pensei que deveria me matricular na escola e frequentar com vocês. Scott assentiu. Faz sentido. Aliás, como você está se sentindo? Cora sorriu, a excitação brilhando nos olhos. Eu me sinto incrível. Melissa me explicou as habilidades da nossa matilha e, sinceramente, ainda não consigo acreditar, mesmo depois de me transformar em uma loba gigante. Alison sorriu calorosamente. Bem-vinda à matilha. E peço desculpas novamente pelo que Kate e Gerard fizeram à sua família. Cora dispensou-a com um gesto. Você já se desculpou ontem, e eu não culpo você nem seus pais. Vocês não tiveram nada a ver com isso, então não se preocupem. Ela então olhou ao redor da mesa com curiosidade no rosto. Falando da matilha, vocês podem me dizer o que são? Perguntei para Melissa, mas ela me disse para perguntar eu mesma. Stiles foi o primeiro a falar. Sou um lobisomem e também o cérebro da matilha. Se você encontrar algo estranho ou misterioso, precisa me contar primeiro. Cora ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Lydia deu um sorriso irônico. Não ligue para ele é só um esquisitão. Eu sou uma Banshee. Erika sorriu. Você me viu lutar ontem, então sabe que eu sou um lobisomem, assim como Isaac e Boyd. Alison acrescentou, eu também sou um lobisomem. Malia é uma homem-coiote, minha mãe é uma homem-tigre e o pai de Stiles é um homem-urso. Enquanto conversavam, os gêmeos Alpha, Ethan e Aiden entraram no refeitório, com os olhos instantaneamente fixos na mochila de Scott. Eles se sentaram do outro lado da sala, encarando-os. Cora estreitou os olhos. Será que consigo lutar contra eles? Sinto que consigo enfrentá-los agora. Stiles balançou a cabeça. Não vamos começar uma briga sobrenatural no meio do refeitório e nos expor para a escola inteira. Scott disse, não se preocupe, Cora. Você vai se vingar, mas não aqui. Depois do almoço, todos retornaram para a aula e no final do dia escolar, Scott, Boyd, Stiles e Isaac jogaram uma partida de lacrosse antes de sair. Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, Boyd disse, vejo vocês mais tarde. Cora quer ver o Derek, então vou levá-la até lá. Stiles deu um sorriso irônico, abrindo a boca para dizer algo, mas Boyd o encarou com um olhar de advertência. Não ouse, Stiles. Stiles ergueu as mãos em sinal de rendição. Ok, vou ficar quieto. Scott se virou para Alison. Vou à clínica veterinária perguntar ao Deaton se ele sabe alguma coisa sobre aquela professora malvada. Alison assentiu. As meninas e eu planejamos uma noite só de meninas para receber a Cora, mas como ela quer ver como Derek está, faremos isso em outra hora. Cora franziu a testa. Desculpe. Lydia dispensou-a com um gesto. Sem problemas. Já que planejamos, vamos fazer mesmo assim. E quando você estiver livre, faremos de novo. Malia gemeu. Eu tenho que ir. Lydia deu um sorriso irônico e agarrou o braço de Malia. Vamos, Malia. Vai ser divertido. Podemos ir às compras, nos divertir, e você pode nos contar mais coisas constrangedoras sobre o Stiles. Stiles arregalou os olhos. Espera aí, o quê? Vocês estão tirando sarro de mim pelas costas? Malia, por favor, não conte nada a elas. Malia deu um sorriso irônico. Não se preocupe, Stiles. Eu não vou. Boyd e Cora foram para o loft de Derek enquanto as meninas foram embora para a noite, deixando apenas Scott, Stiles e Isaac. Isaac se espreguiçou. Bem, eu também vou para a clínica veterinária, já que a Erika foi com eles. Stiles suspirou. Acho que eu também vou. Preciso descobrir quem é esse professor. Com isso, os três foram para a clínica. Quando Boyd e Cora chegaram ao loft de Derek, o cheiro forte de sangue atingiu seus narizes. Alarmados, eles correram para dentro, apenas para encontrar Derek parado sobre o corpo sem vida de Josh, olhando para ele em silêncio. Cora regalou os olhos. Derek, o que aconteceu? Derek expirou pesadamente. Deucalion e sua matilha apareceram. Fico feliz que você não estivesse aqui. Cora perguntou. Eles mataram o Josh? Derek balançou a cabeça. Não, eles me obrigaram. Os gêmeos. Kali. Eles me forçaram. Boyd perguntou. E Jackson e Peter? Onde eles estão? Derek suspirou. Os pais do Jackson o mandaram para Londres. Quanto ao Peter, ele provavelmente está escondido em algum lugar, esperando o momento certo para sair das sombras. O olhar de Cora se suavizou por um momento antes de se tornar determinado. Sinto muito pelo Josh, mas agora que você não tem mais uma matilha, deveria se juntar à nossa, Derek. Eu prometo que será a melhor decisão que você já tomou. Derek cerrou os dentes. Cora, não é hora para isso. Acabei de matar o Josh. Cora zombou. Pare de sentir pena dele. Passei 2 meses trancada naquele cofre com ele e Jackson. Sei exatamente que tipo de pessoa ele era. Você sabia que quando ele foi pego estava tentando fugir de Beacon Hills? E eu juro, se vocês não tivessem aparecido ontem, eu provavelmente o teria matado. Não porque perdi o controle, mas porque eu o odiava. Derek olhou para baixo, sua voz quase um sussurro. Ele correu porque eu não consegui protegê-lo. Os olhos de Cora endureceram. Não, ele fugiu porque era covarde. Ela se aproximou e gentilmente virou o rosto dele para que ele não tivesse escolha a não ser encará-la. Junte-se à nossa matilha, Derek, e você se tornará mais forte que Deucalion.
Não posso te contar tudo agora, mas posso te mostrar. Com isso, ela entrou na sala ao lado. Momentos depois, ela retornou, desta vez em sua forma completa de lobo. Sua pelagem era uma mistura impressionante de preto e branco, seu corpo enorme, quase do tamanho de um tigre. Os olhos de Derek se arregalaram em choque. Cora, é você mesmo? Os lábios de lobo de Cora se curvaram em um sorriso irônico. Sou eu. Mesmo nessa forma, sua voz carregava um tom profundo e ressonante. E mesmo sendo uma beta, acho que posso enfrentar Deucalion agora. Não sei se conseguiria derrotá-lo ainda, mas tenho certeza de que conseguiria matar o resto da matilha dele. Derek soltou um suspiro cansado. Falo com o Scott mais tarde. Por enquanto, preciso cuidar do corpo do Josh e dar a ele um enterro digno. Cora sentiu. Certo, faça isso. Eu limpo o sangue aqui. Boyd deu um passo à frente. Eu ajudo. Derek olhou para ele. Ótimo. Então venha comigo e ajude a enterrar o Josh. Boyd balançou a cabeça. Quero dizer que vou ajudar a Cora a limpar, não você. Derek franziu a testa. Entendo. Então, obrigado. Mas Cora não precisa da sua ajuda. Pode ir embora agora. Cora revirou os olhos. Não ligue para ele, Boyd. Venha ajudar, por favor. Boyd sorriu para Derek antes de ir até Cora. Os olhos de Derek brilharam vermelhos e ele soltou um rosnado baixo. Cora gemeu. O que você está fazendo, Derek? Não tem um corpo para enterrar? Pare de ficar aí parado rosnando feito um idiota. Derek bufou, encarando Boyd. É melhor você não tentar nenhuma gracinha, garoto. Derek. Cora disparou. Derek lançou um último olhar para Boyd antes de agarrar o corpo de Josh e ir embora. Capítulo 100. Scott, Stiles e Isaac chegaram à clínica veterinária, estacionaram seus carros e entraram. Encontraram Deaton enfaixando a perna machucada de um cachorro. Ei, doutor, como vai? Scott cumprimentou. Deaton ergueu os olhos e deu um leve sorriso. Scott, você finalmente voltou para me ajudar? Scott assentiu. Acabei de voltar das férias. Vou começar a voltar para ajudar e aprender com você. Stiles e Isaac também cumprimentaram Deaton. Scott se aproximou e disse, deixe-me terminar de enfaixar o cachorro. Deaton deu um passo para o lado e entregou as bandagens a Scott. Tudo bem, pode falar. Enquanto Scott trabalhava, ele perguntou, o que aconteceu com ele? O dono dele disse que o cachorro enlouqueceu e pulou do segundo andar, explicou Deaton. Stiles franziu a testa. É como o resto dos animais da cidade. Talvez, respondeu Deaton. Stiles trocou um olhar com Scott antes de dizer, achamos que sabemos quem está fazendo eles enlouquecerem. Deaton ergueu uma sobrancelha. Quem? Nosso novo professor de inglês, respondeu Stiles. Deaton perguntou, e o que te dá tanta certeza de que é ela? Scott olhou para Deaton e disse, por causa da forma como nos sentimos quando a conhecemos. Algo nela parecia errado. Maligno. Stiles assentiu. E logo depois que a conhecemos, um bando de corvos voou para a nossa sala de aula e começou a bater nas janelas. Scott acrescentou, Lydia consegue controlar corvos, e ela disse que eles estavam lá por causa da professora. Deaton expirou lentamente. Entendo. Você tem alguma ideia do que ela possa ser? Isaac balançou a cabeça. Não. Esperávamos que você soubesse. Deaton pensou por um momento. Com base no que você me disse, não posso afirmar com certeza. Stiles acrescentou. Lydia também disse que a sensação que a professora lhe dá é o oposto do que ela sente perto de você. Como se ela fosse sua contraparte maligna. A expressão de Deaton endureceu. Ele pensou por um momento antes de perguntar. Scott, você tem certeza de que ela não é uma metamorfa? Scott assentiu. Tenho certeza. Mas ela é definitivamente sobrenatural. O rosto de Deaton se fechou. Se não me engano, acho que estamos lidando com um Darash. Isaac franziu a testa. Um Darash? O que é isso? Deaton suspirou. Um Daraz é a contraparte maligna de um druida. Em gaélico, druida significa carvalho sábio. Mas se um druida se desvia pelo caminho errado, ele se torna um Darash, carvalho negro. Stiles cruzou os braços. Então, doutor, com o que exatamente estamos lidando aqui? Deaton explicou, os druidas são próximos da natureza. Eles tentam manter o equilíbrio. Mas um Darash? Eles abusam da natureza. Fazem de tudo para se fortalecerem. Stiles estreitou os olhos. Tipo o quê? A expressão de Deaton tornou-se sombria. Como sacrifícios. Eles chamam de sacrifício, mas na verdade é só matar pessoas ou animais, e deixar a árvore Nemeton absorver sua força vital, e o Daraj então extrai poder dela. Quanto mais eles absorvem, mais fortes se tornam. Stiles empalideceu. Então, muita gente vai morrer? Deaton assentiu. Sim, precisamos encontrar a Daraj o mais rápido possível e lidar com ela. Stiles de repente se lembrou de algo. A propósito, o nome dela é Jennifer Blake. Você a conhece? Deaton balançou a cabeça. Não, nunca ouvi falar dela. Enquanto isso, Alison, Lydia, Erika e Malia estavam fazendo compras quando Lydia congelou de repente. Lydia chamou Malia, mas ela não respondeu. Malia se moveu para sacudi-la, mas Alison a impediu. Espere, Malia. Ela está em transe de Banshee. Um momento depois, Lydia se recuperou, parecendo ansiosa. Precisamos ir. Agora mesmo. Alison franziu a testa. Lydia, o que foi? Devemos ligar para o Scott? Não é perigoso, disse Lydia. Mas sinto que precisamos ficar em algum lugar perto da escola. Alison assentiu. Tudo bem, vamos. Avisarei o Scott. Ela entrou em contato telepaticamente com Scott, transmitindo a mensagem de Lydia e pedindo que ele o seguisse. As meninas entraram apressadas no carro e Lydia dirigiu rápido. Lydia parou o carro abruptamente no bosque perto da escola e saiu. Sigam-me. Então, num turbilhão de velocidade, ela saiu correndo. Os outros trocaram olhares antes de segui-los a toda velocidade. Depois de uma curta corrida, eles pararam.
À frente deles, duas figuras amarravam uma garota a uma árvore. As figuras se viraram ao som da chegada. Eram Jennifer e Kenneth. No momento em que Jennifer os viu, seus olhos se arregalaram de pânico. Merda, é a matilha do Scott. Kenneth, corre. Jennifer não hesitou. Ela disparou em direção à cidade. Kenneth hesitou por apenas um segundo antes de também se virar e correr para mais fundo na floresta. Alison agiu rápido. Lida, verifiquem se a garota está viva. Erika, Malia, não deixem essa mulher escapar. Eu vou atrás do homem. Sem dizer mais nada, Alison correu atrás de Kenneth. Jennifer acelerou a toda velocidade, transformando-se em um borrão enquanto corria em direção à cidade. Mas Erika e Malia também não foram lentas. Quando estavam prestes a alcançá-la, Jennifer subitamente entrou em uma área lotada, puxando o capuz e cobrindo o rosto horrível. Malia rosnou. Não me importo com a multidão. Precisamos. Erika agarrou seu braço, parando-a. Não podemos correr o risco de nos expor como metamorfos. Pior, ela pode machucar as pessoas se a pressionarmos. Malia cerrou os punhos. Então, vamos deixá-la ir? Ela é nossa professora de ontem, eu quero tanto matá-la. Erika expirou, lutando contra a mesma frustração. Eu sei, sinto a mesma vontade de matá-la. Mas com toda essa gente aqui, temos que deixá-la ir, por enquanto. Malia rosnou baixinho, mas sabia que Erika estava certa. Vamos voltar para Lídia, disse Erika. Malia lançou um último olhar para Jennifer antes de concordar relutantemente. Enquanto isso, Alison perseguia Kenneth a toda velocidade. Embora ele não fosse lento, ela se aproximava dele a cada passo. Percebendo que não conseguiria fugir dela, Kenneth parou de repente e jogou um punhado de cinzas da montanha no ar. As cinzas formaram um círculo ao redor dele, criando uma barreira. Alison parou do lado de fora do círculo, seus olhos vermelhos brilhando intensamente. Ela disse, que tipo de criatura maligna você é? Estou lutando contra a vontade de te matar agora mesmo. Kenneth permaneceu em silêncio. Em vez disso, acenou com a mão, e uma árvore enorme e quebrada próxima voou repentinamente em direção a Alison em alta velocidade. Alison apenas sorriu e pegou a árvore com facilidade. Que belo poder você tem aí, disse ela. Como é mesmo o nome? Ah, eu me lembro, telecinese. Sem hesitar, ela arremessou a árvore de volta contra ele com toda a força. Kenneth rapidamente acenou com a mão novamente, quebrando a árvore ao meio antes de lançar ambas as metades em sua direção. Chega de brincar, murmurou Alison. Ela desviou sem esforço dos troncos voadores. Antes que Kenneth pudesse reagir, apareceu bem na frente dele num borrão. Ela o socou na barriga, fazendo-o rolar pelo chão de dor. Kenneth ofegou-o apertando a barriga. Como você passou pela barreira de sorveira? Perguntou com dificuldade. Alison sorriu. É segredo. Então, sem dizer mais nada, ela lhe deu um soco no rosto, deixando-o inconsciente. Agarrando-o pela perna, ela se virou e correu de volta para onde Lídia estava. Quando Alison chegou, Lida, Erika e Malia estavam esperando por ela. Você não pegou aquela mulher? Perguntou Alison. Erika balançou a cabeça. Não. Ela esbarrou em uma multidão, então não podemos ir atrás dela. Alison suspirou. Entendo. Bom, pelo menos eu peguei o parceiro dela. Ela então se virou para Lídia. Como está a garota? Lida olhou para a garota inconsciente e disse. Ela está viva, mas ainda não acordou. Erika franziu a testa. A propósito, aquela mulher era definitivamente a nossa professora de ontem, embora o rosto dela estivesse horrível. Nesse momento, o Scott chegou com Stiles, Isaac e Deaton. Então, meninas, o que aconteceu aqui? Perguntou Scott. Depois que Alison explicou tudo, a expressão de Deaton se obscureceu. Eles estavam prestes a sacrificar aquela garota. Ele se virou para Scott. Isso é ruim. Há mais de um Daraj na cidade, e seja lá o que estiverem planejando, vai ser terrível. Scott olhou para o corpo inconsciente de Kenneth. Você o conhece, Deaton? Deaton balançou a cabeça. Não. Scott ajoelhou-se ao lado de Kenneth e cravou as garras na nuca dele, tentando ler suas memórias. Depois de alguns instantes, recuou com um olhar frustrado. Não consigo acessar todas as memórias dele. Elas são protegidas por algum tipo de energia. Se eu insistir mais, ele vai virar um idiota ou morrer. Scott franziu a testa. Mas eu tenho o suficiente. Os olhos de Alison brilharam de entusiasmo. Então posso absorver os poderes dele? Scott deu um sorriso irônico. Você parece ansiosa, Alison. Qual é a habilidade dele? Telecinese, ela disse com um sorriso. Stiles interveio imediatamente. Espere. Alison, você já tem poderes de envenenamento. Me dá esse, por favor. Alison riu. Não, eu peguei, então entendi a habilidade dele. Scott riu baixinho. Então vá em frente. Alison pressionou as garras contra o peito de Kenneth, tentando absorver suas habilidades. Mas, depois de alguns instantes, ela se afastou, franzindo a testa. Eu só absorvi um pouquinho de força dele. Por quê? Deaton suspirou. Exatamente como eu pensava. Stiles perguntou. O que você quer dizer, doutor? Druidas e Darás não têm habilidades naturais como lobisomens e outros metamorfos, explicou Deaton. Seus poderes são emprestados da natureza. Se Alison tivesse lutado com ele um pouco mais, ele teria perdido toda a energia que absorveu do Nemeton e se tornado apenas um humano comum. Frustrada, Alison chutou o corpo inconsciente de Kenneth. Droga, me empolguei à toa. Kenneth gemeu ao acordar da dor. Scott agachou-se ao lado dele. Por que você está em BA com Rios? Kenneth deu um sorriso irônico. Vá em frente e me mate. Não vou te contar nada. Scott suspirou. Como quiser. O sorriso irônico de Kenneth vacilou. Espera aí. Você não vai me torturar? Scott balançou a cabeça. Eu não pratico tortura. Além disso, já tirei o suficiente das suas memórias. Os olhos de Kenneth se arregalaram de alarme, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Scott enfiou a mão no peito de Kenneth, esmagando seu coração. Então, usando sua habilidade de fogo, ele queimou o corpo de Kenneth até transformá-lo em cinzas.
Alison olhou para Scott. O que você entendeu das memórias dele? O rosto de Scott estava sério. As 5 Darazes em Beacon Hills, incluindo Jennifer e Kenneth. Eles querem usar o sangue de um alfa para invocar algo. Mas antes disso precisam matar pessoas e alimentar os Nemeton com sua força vital para se fortalecerem. Ele fez uma pausa. Eu também sei onde eles moram. Foi tudo que consegui arrancar dele. Stiles franziu a testa. Devemos ir atrás deles? Scott assentiu. Sim. Vamos dar uma olhada na casa deles, embora eu duvide que ainda estejam lá. Jennifer provavelmente os avisou, e eles já teriam fugido. Alison cerrou os punhos. Vamos verificar mesmo assim. Scott perguntou. Quem vai levar a menina para o hospital? Beaton deu um passo à frente. Eu vou. Vocês se concentrem nos Darashs. Scott assentiu. Certo. Vamos andando. Eles entraram nos carros e dirigiram até a casa que as memórias de Kenneth haviam mostrado a Scott. Mas quando chegaram, os Darashs já tinham ido embora há muito tempo. Scott suspirou de frustração. Vamos para casa. Não há nada que possamos fazer agora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.